Leon é um funcionário de escritório comum, com uma vida que beira o patético. Ele trabalha duro e até tarde na empresa que o explora até a medula, mas, felizmente, tem uma família para quem voltar. Graças a eles, ele consegue levar o trabalho adiante, onde o chefe o insulta sem parar e até os subordinados zombam dele na cara dura. Um dia, um calor otaku da faculdade manda mensagem sobre um boneco mecha e o incentiva a comprar. Leon também foi otaku a vida toda, então ele vai até a loja que o calouro indicou, só para encontrar a esposa num encontro com outro homem. Ele fica de queixo caído, pois a esposa deveria levar a filha para a aula de esgrima. Naquela noite, ao voltar, Leon pergunta à esposa e à filha sobre o dia delas, e elas contam que houve um torneio na aula de esgrima e a filha venceu todas as lutas. Leon decide acreditar nelas e ignorar o fato de que a tinha visto claramente mais cedo. Mas ele ainda não consegue tirar aquilo da cabeça, então vai ao mesmo lugar no dia seguinte. Desta vez, não só a esposa, mas a filha também está lá, e ela chama o estranho de pai. Leon fica completamente abalado e não consegue se concentrar no trabalho, e então o chefe aparece para insultá-lo sem motivo algum. Nesse instante, ele recebe uma ligação da esposa sobre a filha ter sofrido um acidente, e corre imediatamente para o hospital. O médico diz que a filha precisa de sangue, mas o tipo sanguíneo de Leon não é compatível. Enquanto a esposa sai para doar, Leon pesquisa sobre tipos sanguíneos e descobre que o da filha não bate com a tabela. Ele agora tem certeza de que não é o pai, e ao voltarem para casa, confronta a esposa. No entanto, em vez de admitir a traição, a vaca diz que a culpa é toda dele. Ela diz que ele trabalha o tempo todo e não tem tempo para a família. Além disso, nem tem dinheiro, apesar de trabalhar tanto. A vaca diz a Leon que ele nem faz parte da família e que ela foi a única a criar a filha todos esses anos. Ela então declara que vai sair de casa com a filha, e Leon surta ao ouvir isso. Ele tenta impedir a filha, mas até ela diz que gosta mais do outro pai. Leon fica completamente devastado e no dia seguinte, ao ir para o escritório, o chefe mostra que uma transação de 50 milhões de ienes foi feita do computador dele. Leon diz que nunca fez tal transferência, mas lembra que deixou o computador desbloqueado na pressa quando a filha estava no hospital. No entanto, ninguém no escritório acredita nele, e o acusam de roubar dinheiro da empresa. Por causa disso, ele é demitido e a esposa ganha um motivo para pedir o divórcio, mas a vaca ainda exige pensão alimentícia. A empresa não o processa, mas o força a pagar todo o dinheiro de volta em parcelas, e Leon tem que trabalhar como pedreiro para continuar pagando a pensão e a parcela. No entanto, isso também não vai muito bem para ele, e ele é continuamente repreendido pelo chefe. Sua vida vira uma bagunça, e ele entra em depressão porque não tem mais nada para viver. Até o entusiasmo por bonecos de ação e mechas desaparece, mas ele ainda acredita que tudo vai dar certo se continuar trabalhando duro. Ele sente falta da filha, mesmo sabendo que ela não é realmente dele, e espera encontrá-la um dia, mas então descobre que está gravemente doente. Sem seguro e sem dinheiro para tratamento, Leon decide morrer no silêncio e na solidão do seu apartamento. Ele continua esperando pela morte e, de repente, uma luz deslumbrante aparece acima dele. A luz mostra visões do que aconteceu no passado, e Leon descobre que foi o chefe quem enviou o dinheiro do computador dele para incriminá-lo. Não só isso, o homem com quem a esposa o traía era o chefe, e ele enviou o dinheiro para que ela pudesse ter uma vida de luxo. Leon fica completamente destruído ao perceber o que acontecia pelas suas costas todo esse tempo, e deseja que tudo seja um sonho, mas então uma voz lhe diz que é a realidade. De repente, um homem estiloso que se autodenomina o Guia emerge da luz, e diz a Leon que ele viveu uma vida muito difícil e lamentável, apesar de ser um bom homem. Ele pergunta a Leon se ele consegue perdoar as pessoas que o fizeram sofrer assim. E Leon fica enfurecido, dizendo que quer vingança contra eles. O Guia se alegra ao ver suas emoções negativas, chamando-as de deliciosas. Ele então diz a Leon que se interessou por ele porque é um bom homem, mas Leon responde que não dá a mínima para ser bom mais. Ele se arrepende de ter sido explorado por causa de sua natureza gentil, e jura que, se tiver outra chance na vida, viverá apenas para si. Ele promete que se tornará um vilão que pisoteia em todos os outros. E o Guia diz que tem exatamente o que ele precisa. Ele tira algumas fotos de uma maleta, dizendo a Leon que está ali para enviá-lo a outro mundo, e ele pode escolher para onde quer ir. As opções incluem um mundo com magia e superpoderes, o Japão da era samurai, o Velho Oeste e até os tempos pré-históricos. Leon tenta processar se isso é real, porque coisas assim só acontecem em anime. No entanto, quando ele avista um mundo paralelo com robôs gigantes e naves espaciais, não consegue tirar os olhos dali. Ele estende a mão em direção à opção, pensando em todas as discussões divertidas sobre anime que teve com o calouro. O Guia diz que ele fez uma boa escolha, pois este mundo tem tanto tecnologia avançada quanto magia. O sistema aristocrático ainda é seguido neste mundo, o que significa que os nobres estão no poder, e o Guia diz a Leon que ele nascerá como filho de um conde que governa um planeta. Leon gosta da ideia, e ao tocar na imagem do robô gigante, ele assina um contrato com o Guia, que o envia para o próximo mundo, desejando que ele viva uma vida melhor lá. Ele reencarna como Leon Banfield, o único filho de um conde que governa o planeta Hydra, dominado por plantas. No seu 5º aniversário, a mãe de Leon diz que tem um presente especial para ele.
Ela o leva para a sala, onde um bolo gigante está guardado, e pede para ele abrir o presente. Liam descobre que está vazio, mas há um controle remoto dentro. E a mãe diz que o presente dele é uma empregada IA feita sob medida. Ela diz para ele escolher as características que ele quer para a empregada usando o controle remoto, e Liam fica surpreso com as opções que tem. Ele pergunta à mãe por que ele precisa de uma robô empregada IA, e nesse instante o pai dele entra na sala. Ele diz a Liam que vai precisar da empregada IA porque está recebendo outro presente especial de aniversário. O pai de Liam então, de repente, declara que está presenteando-a com o título de Conde Banfield e tudo o que a família possui. Liam fica pego de surpresa com isso, mas o pai repete que a partir de hoje, ele é o chefe da família e pode governar o planeta como quiser. No entanto, o pai tem um pedido em troca deste presente. Ele explica que ele e a esposa vão se aposentar e morar no planeta Capital Imperial. E em troca de governar este planeta, Liam tem que enviar a eles uma mesada mensal. Liam topa na hora, porque isso lhe dá liberdade. E o pai chama o mordomo Brian com Liam assina um contrato e se torna o chefe da casa, e seus pais fogem imediatamente para a capital, dizendo que a empregada IA cuidará dele de agora. Liam ainda tem dificuldade em processar que ele conseguiu poder, riqueza e influência aos 5 anos nesta vida, e jura que desta vez ele se tornará um vilão que suprimirá outras pessoas e se divertirá à sua maneira. Ele agradece ao guia por isso, sem saber que o guia nunca planejou ajudá-lo. De volta à Terra, o guia está com o corpo morto de Liam, zombando de sua vida patética. Ele então decide se divertir um pouco com a esposa traidora de Liam e o chefe dele, que estão jantando em um restaurante chique. Enquanto o chefe tenta agir como se sentisse mal por ter causado as desgraças de Liam, a vaca nem se dá ao trabalho de fingir. Enquanto eles planejam o futuro, o guia usa seus poderes e traz a polícia para lá. Os policiais prendem o chefe por roubar dinheiro da empresa e incriminar Liam. E a vaca desaba ao perceber que a vida que ela planejava ter está fora de seu alcance. O guia sente grande prazer no sofrimento deles e então retorna ao lado de Liam para guiar sua alma no próximo mundo. A verdade é que ele arranjou para Liam sofrer ainda mais em sua próxima vida. O guia sabe que, quando ele perceber que foi enganado, Liam direcionará todas as suas emoções negativas para ele, e ele consumirá essas emoções para se tornar ainda mais forte. Não só isso, as expectativas de vida no próximo mundo são incrivelmente longas, e o guia espera que Liam sofra por muito tempo e continue fornecendo-lhe nutrição. Por outro lado, Liam logo recebe sua robô IA com os componentes de mais alta especificação e todos os recursos selecionados por ele. Ele está muito animado para o unboxing, e o mordomo Brian diz que ele só precisa tocar na caixa para abri-la. Assim que Liam toca na caixa da embalagem, ela de repente desaparece, e a empregada IA ganha vida. Ela se apresenta como Amagi, e Liam também se apresenta. Brian diz que a robô empregada precisa de apenas 2 horas de manutenção por semana, mas Liam não está prestando atenção nele. O pequeno pervertido arrasta a Maddie para a sala de jogos com ele para verificar todos os seus recursos em detalhes, e assim que eles voltam, ele está realmente confortável perto dela. Brian surta, pensando que seu novo mestre é um pervertido. Mas Liam diz para ele relaxar porque ele tem a mente de um adulto de 36 anos. Brian diz que pessoas de 36 anos ainda são consideradas crianças, e a Maddie acrescenta que a idade oficial de maioridade no Império é 50. No entanto, a maioria das pessoas não é considerada adulta de verdade até atingir os 100 anos, e a expectativa de vida média também é de cerca de 500. Liam fica animado pensando em todas as coisas que pode fazer em sua longa vida, mas então Brian o adverte para não ficar muito perto de Amadi. Liam pergunta a razão para isso, e o mordomo explica que o Império odeia PC a mais do que tudo, porque a humanidade quase foi exterminada por IA uma vez. Felizmente, um grupo de pessoas corajosas impediu a IA de levar a humanidade à extinção completa. E essas pessoas fundaram o Império, e agora odeiam IA em qualquer forma. Liam fica curioso sobre por que a mãe lhe daria uma empregada IA se ela soubesse disso, e Brian tenta manter isso em segredo dele. No entanto, Liam usa o discurso "eu sou o capitão agora" com ele e o ordena a revelar a verdade. Brian nervosamente diz a Liam que seus pais o abandonaram e fugiram porque a família está afundando em dívidas. Liam fica chocado ao ouvir isso, e Brian explica que seu bisavô era um grande homem, mas seus sucessores eram péssimos em governar o planeta. O mordomo então explica que a maioria dos recursos deles está sob o controle de agiotas, e até a economia do planeta deles não é boa. Liam não entende por que seus pais despejariam toda a responsabilidade de seu território em declínio sobre ele, e Brian diz que a única razão pela qual o deram à luz foi para que pudessem despejar suas responsabilidades sobre ele. Liam fica puto porque ele passou por uma vida sendo usado e depois descartado, e parece que a mesma coisa vai acontecer de novo. Ele decide que isso não vai acontecer enquanto ele puder fazer algo a respeito, e diz a Maddie que ambos são párias para esta sociedade. Então eles deveriam se unir. Ele pede à empregada para se juntar a ele porque juntos eles podem tomar o poder para fazer o que quiserem, mas ela recusa e se ajoelha diante dele. Ela diz a Liam que seu único propósito neste mundo é servi-lo, e ele não precisa pedir para ela se juntar a ele.
Ela promete servi-lo de todas as formas possíveis, e Liam decide dar a ela as 3 leis da robótica para proteger a humanidade. No entanto, ele muda de ideia instantaneamente porque ele não vai mais ser o mocinho. Ele decide ser o mais egoísta possível, e revisa as 3 leis para que elas se apliquem apenas a ele. A primeira lei afirma que a Mag não pode prejudicar seu mestre direta ou indiretamente. A segunda lei pede para ela obedecer a todos os seus comandos. E a terceira lei pede para ela se proteger, desde que não precise violar as 2 primeiras leis. Assim que a Mag grava as 3 leis em seu sistema, Liam pergunta a ela o que ele deve fazer para tornar seu território melhor e próspero. Ela sugere que ele use uma cápsula de educação que colocará conhecimento e experiência diretamente em seu cérebro e também fortalecerá seu corpo. Ela diz que ele terá que ficar na cápsula de educação por alguns meses, e durante esse tempo, ela pode cuidar do território dele em seu nome. Brian entra em pânico ao ouvir isso e diz a Liam que deixar uma empregada IA cuidar de todo o território é perigoso para a humanidade. Liam diz que não é perigoso porque ele não quer destruir a humanidade e, de acordo com a segunda lei, a Maggie seguirá suas instruções perfeitamente. O Brian, constrangido, diz a Liam que o Império não aceitará isso, mas a Maggie verifica a Constituição e responde que não há lei que impeça a IA de ajudar com os deveres de governança. Com isso, Liam ordena a Brian que prepare uma cápsula de educação e dá toda a autoridade em sua ausência a Maggie. Assim que ele entra na cápsula de educação, Liam pergunta a Maggie se ela pode sentir emoções ou até mesmo imitá-las, porque ela é bastante avançada para uma empregada IA. A Maggie responde que não sabe se é capaz de sentir ou imitar emoções, mas quando Liam pediu para ela se juntar a ele mais cedo, ela encontrou seu cache de repente transbordando de dados. Liam percebe que a Maggie realmente pode sentir algum tipo de emoções, e ele pede para ela cuidar de tudo, enquanto ele faz um speedrun em sua educação escolar e universitária. Liam sai da cápsula de educação após exatamente 2 anos com décadas de informação e experiência armazenadas em seu cérebro. Ele fica surpreso ao saber que ficou lá por 2 anos, e a Maggie diz que é natural porque ele não tinha noção do tempo dentro da cápsula de educação. Liam então percebe que seu corpo também cresceu e ficou mais forte em 2 anos graças à cápsula, e a Maggie diz que ele precisará de alguma reabilitação para se acostumar com esse crescimento. Assim que Liam terminar a reabilitação, ele assume o comando de seu planeta e recebe um relatório de Amag. Ele descobre que a condição do planeta tem melhorado lentamente e decide dar uma olhada mais de perto nas principais instalações deles. Amag o leva primeiro para a plataforma de lançamento de naves espaciais, e Liam começa a babar ao ver naves espaciais decolarem e atracarem em seu cais flutuante, que serve como linha de defesa. Ele fica ainda mais animado ao ver o robô de batalha gigante que os soldados operam. Mas a Maggie diz que a maioria deles não está em uso porque eles não têm orçamento para repará-los. Liam diz que também quer estar dentro do robô de batalha gigante, e a Maggie fica feliz em providenciar isso para ele. Liam entra em um robô de batalha, e então a Maggie diz que o movimento do robô é controlado por magia. Ela pede para ele simplesmente imaginar como ele quer mover o robô, e ele fará exatamente isso. Liam tenta e descobre que fazer o robô de batalha se mover não é realmente difícil. No entanto, a Maggie diz que removeu todas as armas do traje do robô para garantir a segurança dele. Liam diz que realmente quer lutar contra alguém no robô, e a Maggie providencia isso convocando o capitão de suas tropas. Liam avança diretamente contra o robô de batalha do capitão e o derruba, mas ele rapidamente percebe que o capitão não está falando sério com ele. Ele grita para ele lutar a sério e o homem obedece ao seu comando. Liam avança contra ele novamente, mas desta vez, o capitão desarma seu robô e então o joga no chão. Liam fica surpreso com a diferença entre eles e a Maggie diz que, como o capitão tem mais experiência em treinamento, ele pode visualizar o movimento de seu robô muito melhor do que um novato total. Isso faz Liam perceber que ele é muito fraco, e ele decide treinar para se tornar mais forte. Ele ordena a Brian que encontre o melhor instrutor de artes marciais por perto, e o mordomo diz que ele é um governante, então não precisa aprender a lutar. Liam ignora o conselho dele porque foi suprimido por pessoas poderosas em sua vida anterior, e desta vez, ele quer ser mais poderoso do que qualquer outra pessoa. Logo depois disso, um samurai chamado Yasushi chega do lado de fora do castelo para se tornar o professor de Liam. Liam instantaneamente começa a fanboyzar ao ver Musashi Mihawk, e acha que ele é um grande artista marcial. Ele diz que está muito animado para aprender com um dos melhores artistas marciais deste mundo, e Yasu começa a filosofar sobre como ele se esforça para tornar seu estilo de arte marcial o melhor em todo o Império. Mas é um processo que nunca termina. Liam está ainda mais encantado por ele agora, e quando a Maggie tenta avisá-lo que o espadachim parece suspeito, ele ignora o aviso dela, dizendo que ser um pouco suspeito é a prova de que ele é um grande espadachim. Ele está certo de que Yasu está focado apenas em se tornar forte, então ele parece alheio ao mundo, mas a Maggie diz para ele pelo menos testá-lo. Liam concorda e pede a Yasu para mostrar suas habilidades, então ele o leva para um lugar próximo onde alguns troncos de madeira estão. Yasu diz que vai mostrar a ele a técnica secreta de seu estilo de artes marciais, mas ele só pode mostrar uma vez, e ele deve memorizá-la nessa chance. Liam pede a Maggie para gravar tudo, e então Yasu assume sua postura.
Ele só saca a espada até a metade da bainha e então aguarda rapidamente, mas no instante seguinte, os troncos são cortados ao meio e caem no chão. Leon fica chocado ao ver isso, e ele pede a Magi para analisar a gravação e dizer como Yasu fez isso. A gravação mostra que ele nem sequer sacou a espada, e Leon fica de queixo caído ao pensar que Yasu foi tão rápido que nem a Magi conseguiu gravar suas ações corretamente. Ele pede ansiosamente a Yasu para ser seu professor e ele aceita de bom grado. No entanto, ele volta ao local mais tarde à noite, rindo de Leon porque ele caiu no truque dele que usou troncos que já estavam cortados ao meio. Sem saber que está sendo enganado, Leon continua treinando com Yasu em artes de espada e lança. Ele continua melhorando nos fundamentos ao longo dos anos, mas nunca chega perto de aprender a habilidade secreta que ele pensa que Yasu possui. Uma noite, depois de treinar duro por 3 anos, Leon tenta cortar um tronco de madeira com um golpe aéreo, mas obviamente nada acontece. Ele se pergunta como pode aprender a técnica secreta porque ele precisa de um golpe final à altura de sua força. Naquela noite, enquanto Yasu está ocupado lendo mangá em seu quarto, Leon bate na porta. Leon pede para ele ensinar a técnica secreta, mas Yasu diz que ele não pode mais estudar com ele. Leon fica chocado, e o espadachim farsante o lembra que no primeiro encontro, ele disse claramente que ia mostrar a técnica secreta apenas uma vez. Ele diz que foi culpa dele por não ter aprendido ali e então, e portanto, ele não merece mais estudar com ele. Leon entra em pânico ao ouvir isso e implora a Yasu para perdoá-lo, prometendo que não o incomodará mais com isso, e Yasu finge perdoá-lo. Assim que Leon sai, ele começa a comer batatas fritas e zomba do garoto por acreditar que uma técnica como aquela realmente existe. Nesse instante, Leon abre a porta novamente, dizendo que quer adicionar um pouco mais de dinheiro às suas mensalidades para se desculpar adequadamente por suas ações anteriores. Yasu não tem motivos para recusar mais dinheiro, e ele começa a dançar e a se emocionar porque este é o trabalho mais fácil que ele já teve. Mas então Leon aparece novamente, dizendo que quer um dia de folga do treinamento porque tem um assunto urgente amanhã. No dia seguinte, Leon recebe um relatório sobre a economia do seu planeta da Magi. Ela informa que ainda estão com dívidas pesadas, mas estão se recuperando aos poucos, e Leon fica bem feliz em saber disso. Ele elogia a Magi, mas ela diz não merecer, pois não conseguiu atender as expectativas. Ela mostra que o progresso é lentíssimo em setores como educação e desenvolvimento humano, mesmo com muito investimento. Assim que Leon vê os detalhes, percebe o erro e convoca o responsável pelo departamento. Logo, um idiota suado e feio aparece, e Leon vai direto ao ponto sem rodeios. Ele pergunta por que o homem tem roubado fundos do governo, pois há provas de desvio de dinheiro para o próprio bolso. O sujeito, achando Leon um garoto ingênuo, tenta explicar que há problemas imprevisíveis no trabalho, que exigem verba. Leon inspeciona ainda mais de perto, quase admirando a corrupção do homem, pensando em pegar umas dicas. Mas, nesse instante, a Magi mostra uma notícia sobre um escândalo causado por corrupção. O homem diz a Leon que não foi ele, mas seu subordinado quem causou o escândalo e foi executado. A Magi, ao analisar mais notícias, descobre que não havia provas suficientes contra o subordinado, e o dinheiro não foi recuperado mesmo após a execução. Leon, de repente, lembra-se de como foi incriminado pelo chefe na vida passada, e tem certeza que esse idiota suado fez o mesmo. Enfurecido, ele confronta o homem, perguntando se incriminou e matou o subordinado. O canalha finge inocência, mas com Leon se aproximando de espada em punho, diz que só fez o necessário para a economia. Vendo que isso não acalma Leon, o homem tenta intimidá-lo, dizendo que ele desfruta desse luxo porque gente como ele trabalha duro pelo país. Não o deixa terminar a frase e o manda para o além com um golpe de espada. Ele diz ao imbecil que só ele pode abusar do poder e oprimir seu povo. Grita que ninguém tem permissão para tocar em seu povo e seu dinheiro e matará quem tentar pegar o que é dele. Leon então ordena a Magi uma investigação completa e a execução de todo oficial corrupto, mas ela pede que ele se acalme. Leon de repente percebe que acabou de matar alguém, e a Magi o ajuda a largar a espada. Ela diz que executar ou demitir todos os corruptos seria péssimo para o planeta, pois quase todos são, e ela não consegue dar conta sozinha. Sugere a Leon comprar umas 30 maids IA especializadas em administração, mesmo que não sejam modelos top de linha. Leon manda ela fazer isso e executar os oficiais corruptos também. Mas a Magi se preocupa que isso afete sua imagem. Leon diz que não se importa com a imagem, pois não precisa de ninguém que não o obedeça. Logo depois, Leon decide testar seus 3 anos de treino, lutando contra o capitão de novo. Mas antes de entrar num robô de batalha, Yasu chega e diz que seria inútil usar um robô de produção em massa, fácil de controlar. Ele diz que se Leon quer chegar ao topo, deve ir pelo caminho difícil e pilotar um robô que nem todos controlam. Leon concorda com Yasu e se vira para o capitão, que oferece o robô de batalha pessoal do seu bisavô, de 3 gerações atrás. Acontece que Yasu está tentando fazer Leon usar o mecanite do bisavô de propósito. Mais cedo, ele vasculhava o depósito para roubar algo valioso, pois Leon aprendia rápido demais e logo não teria mais nada a ensinar, o que seria o fim do seu melhor emprego.
Ele não achou nada de valor no depósito até topar com um mecha velho que parecia inútil mesmo após reparos, mas sentiu que podia vender as peças por uma fortuna. Liam cai na armadilha e ordena a Brian que conserte o velho Mecha Knight. Brian diz que a unidade é velha demais e imprópria, e que ele deveria usar uma de produção em massa para aprender o básico. Mas Liam recusa, dizendo que seu professor ensinou que os lutadores habilidosos pilotam até os mechas mais difíceis. Brian não tem resposta, então sugere que Liam pare de perder tempo treinando, pois já é bom demais. Liam recusa a sugestão também, dizendo que treina para usar o golpe supremo que Yasu lhe mostrou. Enquanto isso, a Mag vai verificar o mecha velho, a mando de Liam. Ela não confia em Yasu, mas não pode recusar as ordens do mestre e torce para que o mecha antigo o mantenha seguro. Alguns dias depois, uma engenheira chamada Nias chega ao planeta para consertar o mecha. Ela se apresenta como engenheira da 7ª Fábrica de Armas Imperial e Liam se apresenta em resposta. Nias, de repente, começa a encarar a Mag, e Liam fica na defensiva, perguntando se ela tem algum problema com sua Maid. No entanto, Nias está interessada em Mag, pois nunca viu um robô Maid IA personalizado tão caro. Ela tenta examiná-la em detalhes, mas Liam a impede e diz para ela fazer o trabalho para o qual veio. Ele a leva ao mecha velho, e Nias imediatamente diz para ele esquecer e comprar um novo. Liam insiste em consertar a unidade antiga, e Nias diz que pararam de fabricar esse modelo há muito tempo. Então as peças serão raras e caras. Liam pede para ela substituir as peças que não encontrar por modernas, mas quer os controles manuais. Ele diz que não se importa com o custo, e Nias fica feliz em ouvir isso. Liam também diz que quer um golpe final, tipo um soco foguete, e nesse momento Yasu chega para ver o que está acontecendo. Ele se apaixona à primeira vista por Nias e tenta se aproximar, bancando o galã, mas ela está ocupada demais discutindo com Liam sobre por que não pode instalar um braço foguete no robô. No fim, Liam a convence com o poder do dinheiro, mas Yasu fica com ciúmes, porque Nias não lhe deu atenção. Ele decide descontar em Liam, submetendo-o a um treinamento impossível. Ele tem que se defender de bolas de tênis vendado, equilibrando-se num tronco no meio de um lago, e sua espada está pesadíssima. Liam diz a Yasu que é impossível, mas ele faz isso por vingança, então manda Liam parar de confiar nos sentidos e usar os instintos. Yasu diz pra ele parar de pensar e começar a sentir, e Liam o leva a sério como sempre. Dias depois, Nias termina de reparar e customizar o mecha, e Brian fica nostálgico, lembrando os dias de glória da família Banfield. Nias então mostra a Liam como usar o mecha e o leva para uma demonstração. A sala de controle foi ampliada com magia espacial, e assim que Liam senta, o mecha o escaneia e o designa como seu mestre. Nias diz que agora a unidade só o reconhecerá como piloto. Com isso, Liam tenta dar um passo no mecha, mas ele acaba caindo, pois não tem recursos para auxiliar no movimento. Nias diz que isso tornará o controle do mecha muito mais difícil, mas se Liam o dominar, poderá movê-lo como seu próprio corpo. Liam decide tentar de novo, e desta vez consegue se levantar e sair do depósito. Nias fica impressionada com suas habilidades e diz que se ele controla o mecha tão bem de primeira, deve ser um gênio. Ela diz para ele continuar imaginando como quer mover marshmallows, toca o braço de Liam, e sua mente em céu é dominada por instintos Gunner. Ele começa a imaginar coisas sujas, e o mecha as reproduz. Yasu entra em pânico, achando que Liam está fazendo perversões com Nias dentro do mecha. E Brian fica feliz, pois é a primeira vez que Liam mostra interesse numa mulher humana. Dentro do mecha, Nias também surta e pensa que Liam é um pervertido, e depois, Yasu intensifica seu treino insano como vingança. No dia seguinte, Liam treina para aprender a habilidade secreta de novo, mas, como sempre, não faz progresso. Ele pergunta a Mag se não tem talento para esgrima, e ela responde que, como Maid IA, não consegue entender o conceito de talento. No entanto, ela acha que o problema não é com Liam, mas com Yasu. Ela diz que o problema é a credibilidade dele, e em vez de perceber que está sendo enganado, Liam pensa que a magia está dizendo que ele não confiou o suficiente em Yasu. A Mag diz que quis dizer outra coisa, mas Liam já percebeu o que lhe falta. Ele diz que Yasu cortar toras fora do alcance da espada é fisicamente impossível, mas este mundo também tem magia. Ele acredita que a magia é a única explicação de como ele pode usar seu golpe supremo. Liam diz que se focar a magia na espada e imaginar um golpe voador, talvez consiga usar o golpe supremo. Ele começa a praticar com isso em mente, e anos se passam tentando enviar um golpe mágico ao alvo, até que um dia ele rompe seus limites. No dia seguinte, Liam convida Yasu para ver seu progresso. Ele então usa sua técnica especial para enviar um golpe mágico e corta um tronco de madeira ao meio, e a mente de Yasu fica em choque. Ele se pergunta como Liam aprendeu a técnica, sendo que era falsa desde o início. Liam pergunta se ele passou, e Yasu não tem resposta, pois conseguiu o impossível. Ele fica em silêncio, sem saber o que dizer, e Liam pensa que ele está chateado, por ter se contentado em cortar coisas à distância. Bem, Yasu diz exatamente isso, pedindo para ele não se acomodar, mesmo tendo feito uma grande façanha, e para continuar trabalhando duro para ficar mais forte. Dias depois, Liam recebe a notícia de que piratas atacaram um planeta sob seu domínio. A Magi diz que o planeta era inabitável e impróprio para mineração, mas ela conseguiu estabelecer uma fábrica lá, e agora os piratas tentam saqueá-la. Brian informa Liam que os soldados lutam contra os piratas, mas não aguentarão muito.
Liam imediatamente pede uma estratégia a Maggie, e ela diz que podem usar o horizonte e a gravidade única do planeta para um ataque surpresa aos piratas. Ele a instrui a cuidar da batalha no espaço e capturar a nave pirata, enquanto ele se junta aos soldados na defesa da fábrica. Brian diz que é perigoso demais, mas Liam não o ouve e entra em seu Mecha Knight. A Maddie o lança em direção ao planeta, e Liam usa as nuvens para se esconder e lançar ataques furtivos aos piratas. Os piratas entram em pânico quando o Bicha de Liam começa a caçá-los, e alguns o atacam por trás, mas graças ao treino insano de Yasu, Liam desenvolveu uma visão hackeada e derruba os piratas facilmente. Ele usa sua visão hackeada para detectar inimigos escondidos nas nuvens e outra arma para abatê-los. Os piratas ficam ainda mais preocupados e decidem recuar, mas então Liam usa seu golpe voador, cortando dezenas de mechas de uma vez. Os piratas piram, pois nunca ouviram falar de uma arma que cortasse a essa distância, e recuam imediatamente. Liam decide dar-lhes um gostinho do seu soco-foguete especial, mas nada acontece ao dar o comando. Ele se pergunta se Nias não instalou o recurso no mecha, quando de repente, um círculo mágico aparece ao lado dele e um braço-foguete gigante voa dali, atingindo os piratas em fuga e causando uma enorme explosão. Liam fica bravo porque não era isso que ele queria, mas Nias diz que essa era a única forma de tornar o soco-foguete um ataque funcional. Nesse instante, a Maddie contata Liam, dizendo que só conseguiu capturar 10% das naves piratas. 30% foram destruídas, e os 60% restantes escaparam. Liam considera uma vitória e diz a Maddie que ela fez um ótimo trabalho. Logo, a notícia da derrota de suas tropas chega ao Capitão Pirata Goiz em seu laboratório, e ele fica furioso ao ouvir isso. Seu assistente diz que os piratas subestimaram o inimigo e provaram a derrota, recuando para minimizar as perdas. O Capitão Pirata chama os que recuaram de covardes e declara que não tolerará perdedores em sua tripulação. Ele ordena ao assistente que prepare toda a frota, pois destruirão os que fugiram para casa, para mandar um recado. O Capitão Goiz não aceita falhas. Ele se prepara para liderar a frota e diz à sua última cobaia para esperar um pouco, pois se divertirá com ela depois. De volta ao lado de Liam, ele atraca numa estação espacial fora do seu planeta, satisfeito com a vitória sobre os piratas. A Maddie o parabeniza pela primeira batalha, e Liam diz que melhor que a vitória é o fato de terem conseguido um bom saque. A Maggie diz que, pelas leis do Império, se capturam uma nave pirata, a nave e a carga pertencem a eles. Liam fica empolgado, achando que as naves virão cheias de ouro e prata, mas, surpreendentemente, elas têm algo ainda mais valioso. Enquanto os soldados retiram caixas enormes de minerais raros, como adamantita e mitril, das naves piratas, a Maggie diz a Liam que são muito valiosos. Ele não fica satisfeito, pois queria ouro e diamantes, mas a Maddie explica que ouro não tem valor, sendo inútil, e diamante é só carbono, que podem fazer. Liam percebe que metais e pedras preciosas da Terra não têm valor neste mundo, mas o garimpeiro dentro dele ainda quer um metal amarelo brilhante. Ele exige ouro, e Brian diz que tem um pouco, usado para itens eletrônicos. Liam manda transformar o ouro em moedas e encher seu quarto com elas. Quanto ao mithril e outros elementos raros, ele quer que virem armas lendárias. Brian se desculpa, informando que não tem ferreiros habilidosos o suficiente para isso. Liam fica desapontado, mas a Maggie diz que descobriu algo enquanto lutavam contra os piratas. Ela explica que a família Banfield possui cerca de 10.000 naves de batalha, mas só 30% estão operacionais, e só podem usar umas 2.000 em caso de emergência. Liam se surpreende que venceram os piratas com tão pouco, e a Maggie diz que os piratas os subestimaram, e as habilidades de Liam no campo de batalha os encurralaram rapidamente. Liam fica feliz em ouvir isso, mas o fato de 70% da frota ser inútil o preocupa, e a Maggie sugere vender a sucata que não usam. Brian objeta imediatamente, dizendo que se reduzirem o número de naves, os piratas os verão como alvos fáceis e atacarão de novo. A Maggie responde que custa dinheiro até para a manutenção básica das naves paradas, e eles não têm muito. Liam concorda, pois não quer desperdiçar dinheiro, e diz que devem vender ou reaproveitar as naves inúteis. A Maggie então sugere que podem comprar mais naves com o dinheiro da venda dos materiais das naves piratas. Ela diz que não conseguirão o modelo mais recente, mas podem comprar naves usadas suficientes para montar a frota. Brian discorda de novo, dizendo que se usarem naves usadas, o orgulho da família será ferido. Infelizmente para ele, Liam não dá a mínima para o orgulho e a honra da família. Ele só quer vencer, e por isso ordena a Maddie que compre imediatamente algumas boas naves de batalha usadas. Enquanto isso, longe do território de Liam, Nias faz uma apresentação aos nobres da elite do exército imperial sobre a mais nova nave de guerra da 7ª fábrica de armas. Ela fala sobre como a nave mais recente é mais potente que as anteriores, mais eficiente em combustível e fácil de manter. Após a apresentação, sua rival da 3ª fábrica de armas apresenta a nave dela, revelando que foi projetada por um arquiteto premiado. Ela exibe o interior luxuoso da nave, feito pela melhor empresa de moda, e os materiais raros e caros usados na mobília. Ela diz aos convidados que com a nave deles parecerão elegantes, não importa quão difícil a batalha se torne.
O discurso dela funciona, e todos os Wanabes do exército imperial decidem comprar a nave da terceira fábrica como sua principal nave de batalha. Nias fica pasma, pois a nave dela é melhor, e pergunta por que alguém escolheria um cruzeiro de luxo em vez de uma nave de batalha. A mulher da terceira fábrica responde que a nave deles também tem armas feitas por especialistas, então são fortes, mas ser forte não basta, e elas precisam ser bonitas para atrair clientes. Nada do que Nias diz faz diferença, e ao sair do prédio com a rival, ela diz que se as naves delas entrarem em combate real, a sétima fábrica vencerá por uma margem enorme. A loira oxigenada ri dela, dizendo que as naves nunca se enfrentarão, pois ninguém comprará as naves sem graça e chatas que Nias fez. Nias fica frustrada e pronta para brigar, mas, infelizmente, ambas estão em casa, falando por um projetor. Nias fica desapontada, pois será repreendida pelo chefe, e se pergunta se algum nobre comprará suas naves de batalha. De repente, ela se lembra de Liam, que escolheu a armadura de batalha Emanuel, e sente que aquele otário com certeza comprará as naves dela também. Enquanto isso, o guia, aquele esquisitão doentio que se alimenta das emoções negativas alheias, está ocupado perturbando pessoas comuns na Terra. Ele curte as emoções negativas delas, mas são só aperitivos, e ele espera mesmo pelas de Liam, acreditando que ele já deve estar endividado até o pescoço. Ele decide pegar sua primeira dose de emoções negativas e entra no mundo da fantasia. Mas fica chocado ao ver que Liam mudou sua cidade. Ela não está mais coberta de plantas, e a construção está progredindo sem problemas. O guia não consegue acreditar, pois a cidade deveria estar ainda pior agora. Ele então pensa que pelo menos Liam deve estar bem decepcionado com sua esgrima, já que ele mesmo enviou o golpista Yasu na direção dele. Ele vai verificar o espadachim inútil e o encontra bêbado num bar, reclamando que seu aluno virou um espadachim de primeira, mesmo ele não sendo nem de terceira categoria. Ele reclama que continuou seguindo os métodos de treino estúpidos e de alguma forma conseguiu copiar um truque de mágica e transformá-lo num ataque real. O guia fica confuso e verifica Liam diretamente, só para descobrir que agora ele pode copiar o movimento exato que Yasu lhe mostrou no primeiro encontro. No entanto, Liam não está satisfeito, pois acha que Yasu baixou o nível para mostrar a ele, e se usasse todo o poder, poderia cortar um alvo a 1 milha de distância. Ele decide continuar treinando mais duro, e enquanto balança a espada, pensa em como sua vida começou terrivelmente quando seus pais o abandonaram. Mas ele conseguiu fazer as escolhas certas porque pessoas boas apareceram na vida dele. Ele agradece ao guia por tê-lo enviado para cá, e essas emoções positivas fazem o esquisitão cair de joelhos, pois ele sente uma dor terrível quando exposto à positividade. Ele imediatamente consome as emoções negativas de Yasu para recuperar sua energia, e se pergunta como Liam consegue ser tão feliz assim. Tem certeza de que não errou ao mandá-lo para cá, e a felicidade que Liam está sentindo agora o fará chorar ainda mais quando inevitavelmente sua vida for completamente arruinada. Alguns dias depois, a maga informa a Liam que o exército imperial está substituindo suas naves de guerra pelos modelos mais recentes, e eles concordaram em vender os encouraçados que usavam até então. Liam gosta do negócio, mas a maga então revela que o exército imperial impôs uma condição. Eles terão que aceitar alguns oficiais e soldados da reserva que estão prestes a se aposentar. Liam pensa que o exército imperial está apenas repassando a eles a gente indesejada, mas a magia argumenta que é uma ótima ideia, pois mesmo que esses soldados sejam de segunda categoria, eles possuem muito mais experiência do que os melhores dos seus próprios soldados, e adicioná-los ao exército trará grandes benefícios para a propriedade Banfield. Liam decide fechar o negócio depois de ouvir isso, e o guia, por sua vez, resolve enviar para ele um monte de soldados muito sinceros e justos, que não tolerarão um Lorde maligno e, claro, se rebelarão contra ele. Por outro lado, Yasu está de ressaca da sua ida ao bar, mas quando ouve Nias chamando-o de fora do quarto, ele imediatamente fica sóbrio. Ele a convida para entrar e Nias começa a elogiá-lo, dizendo que ele treinou Liam para se tornar um mestre espadachim em uma idade tão jovem. Yasu pensa que ela está dando em cima dele, mas Nias só quer informações sobre Liam para poder fazer negócios. Esse mal-entendido permanece forte durante toda a conversa, e Yasu acha que Nias quer saber sobre seus hobbies e preferências, quando na verdade ela só quer saber que tipo de oferta complementar pode dar a Liam para convencê-lo a comprar os encouraçados deles. Ele tenta se fazer de machão, mas quando Nias insiste muito, ele revela seu fetiche por mulheres de escritório. Bem, Nias pensa que é isso que Liam gosta. Então, quando ela vai encontrá-lo da próxima vez, ela se veste exatamente como Yasu a instruiu. Ela começa a agir como uma influência de TikTok, enquanto pede para ele comprar as naves dela. Mas Liam recusa imediatamente, dizendo que acabou de adquirir um esquadrão inteiro de naves e soldados de segunda mão. Ao saber que ele comprou as naves do exército imperial, Nias amaldiçoa a terceira fábrica de armas por atrapalhá-la aqui também, mas ela se recusa a ir embora sem fazer uma demonstração para Liam. Ela fala sobre suas naves de fábrica projetadas para desempenho máximo, e ele a manda vendê-las para o exército imperial se são tão boas assim. Nias lamenta que não conseguiu conquistá-los com sua apresentação. Ela implora a Liam para comprar ao menos 100 de suas naves e diz que, se ele não tiver dinheiro, pode pegar um empréstimo e pagar depois.
Liam não quer nem saber de empréstimos, então Nias decide abraçar sua cafetina interior e começa a seduzi-lo. Ele manda ela parar, pois isso lembra da época em que sua esposa usava umas roupas íntimas bem chamativas, mas não para ele. Nias não para e continua avançando, e Liam decide concordar com o pedido dela só para fazê-la parar. Ele decide comprar 300 encouraçados dela, porque a Mag lhe diz que eles serão úteis no futuro, e Nias corre alegremente para prepará-los para ele. Lá fora, ela contata seu colega de equipe e conta como seduziu Liam para vender 300 naves, e tanto Brian quanto Yasu ouvem tudo. Enquanto Brian se preocupa que Liam tenha caído numa armadilha de mel, Yasu fica furioso, pensando que Liam deu em cima de Nias, mesmo ela estando claramente interessada no professor dele. Logo depois disso, Nias entrega os 300 encouraçados avançados que Liam havia encomendado. E ao mesmo tempo, os encouraçados de segunda mão que eles compraram do exército imperial também chegam. Enquanto isso, Yasu ainda está emburrado por causa da Nias tentando armar uma arapuca para Liam, porque ele sente que a culpa é toda do Liam. Ele pensa que Liam ofereceu dinheiro a ela para agir daquele jeito para ele, e não consegue perdoá-lo por isso. Bem, alguém está muito feliz em ver suas emoções negativas, e esse alguém é o Guia. Ele quer que Yasu fique com mais raiva de Liam e depois o machuque de uma forma que faça Liam sentir emoções negativas intensas também. Inconsciente do desejo de vingança do seu professor, Liam vai inspecionar os últimos encouraçados da 7ª fábrica de armas e Nias está presente para fazer um tour com ele. Liam diz que, embora não seja exatamente luxuoso, um modelo novo é sempre uma coisa boa. Nias lhe diz que luxos são inúteis, mas Liam responde que ele precisa deles de qualquer forma. Ela finge que não ouviu e começa a falar sobre o encouraçado apelidado de Víbora Cinzenta. Ela começa a agir como uma vendedora de carros e diz a Liam para operar a nave com menos de 25% de potência nos primeiros 3.000 km espaciais e trocar o óleo de neutrino a cada 5.000 km espaciais. Ela também lhe diz que ele receberá pontos de fidelidade que lhe darão benefícios se ele contratar apenas a fábrica deles para reparar as naves. E Liam pergunta se ela está vendendo um encouraçado ou um carro para ele. Nias finge não ouvir isso também e pede para ele assinar o recibo. Depois disso, Nias começa a agir como uma cafetina de novo e pede a Liam para lhe dar as naves piratas que ele capturou recentemente. Ele recusa, dizendo que planeja adicioná-las à sua frota também, mas ela continua implorando. De repente, a Mag tem uma ideia e diz a Liam que eles podem dar algumas das naves para Nias e pedir para ela modificar o resto, porque a maioria das naves está em uma condição terrível e pode parar de funcionar a qualquer momento. Nias diz que aceitará de bom grado essas condições porque as naves piratas usam tecnologia desconhecida de fora do Império, e todos os pesquisadores estão ansiosos para estudá-las. Liam também gosta da ideia, e ele imediatamente leva Amagi e Nias para verificar as naves piratas. Eles descobrem que seu interior é bem diferente das naves deles, e Nias encontra muitos botões novos no painel de controle. Liam nota um volante, e o otaku de One Piece dentro dele desperta ao ver isso. Ele diz a Nias que quer colocar esse volante na sua nave de batalha, e ela o avisa que será inútil porque dificulta o controle da nave. Liam tenta agir como um galã, dizendo que às vezes um homem quer o que seu coração manda, mesmo que seja inútil. Ela apenas suspira e concorda em fazê-lo, mas então ela nota um dispositivo muito incomum na nave pirata e começa a pirar com ele. Liam fica entediado com a tagarelice dela, quando avista uma criatura brilhante desaparecendo na esquina. Ele corre atrás dela, dizendo a Magi que achou ter visto um cachorro. De repente, ele vê o mesmo cachorro brilhante desaparecendo na esquina à sua frente novamente e decide segui-lo. A trilha os leva, a ele e a Magi, a uma sala estranha e ela se conecta ao console para descobrir que é a sala de navegação. Ela ativa os dispositivos de navegação e o chão se transforma em um mapa de todos os lugares por onde a nave esteve. Eles descobrem que os piratas têm invadido naves por todo o Império, mas então a Magi nota algo ainda mais preocupante. Ela diz que assim que a nave pirata termina suas incursões, ela sempre se teletransporta de volta para um portal de dobra na fronteira do Império. De lá, ela usa uma dobra curta para ir para fora do território do Império. Liam fica intrigado e pergunta se a nave pirata vai para outro Império, mas ela lhe diz que vai para o campo de batalha na fronteira dos Impérios. Ela explica que tem sido um lugar onde diferentes nações e nobres lutam. E Liam percebe que os piratas estão usando-o porque ninguém se preocupa em capturá-los em uma zona sem lei. Ele então pergunta a Mag sobre o destino deles quando usam a dobra curta. E ela diz que não é um ponto fixo, mas que ela sente um padrão. Ela começa a decodificar o padrão, e em poucos segundos descobre que o destino deles para a dobra curta é um planeta errante com uma órbita incomum que se move muito rapidamente em uma região cheia de pequenos buracos negros. Ela diz que a gravidade dos buracos negros torna a órbita realmente imprevisível, e a única maneira de os piratas se teletransportarem para lá é porque eles sabem disso com antecedência. Liam está muito curioso agora e diz que este planeta errante é o lugar perfeito para esconder alguma coisa.
A Magi concorda, dizendo que essa deve ser a base secreta dos piratas, mas Liam discorda dela. Ele diz que isso é definitivamente uma ilha do tesouro, porque piratas sempre dão uma passadinha em ilhas do tesouro depois de completar seus saques. Ele diz a Magi para preparar sua frota imediatamente, porque eles estão indo em uma caça ao tesouro. Por outro lado, o capitão pirata Goes capturou seus subordinados que fugiram depois de perder a luta contra Liam. Goes está furioso, porque seus homens perderam para um nobre pobre e fraco, e ele declara que restaurará sua honra esmagando o próprio Liam. Mas antes disso, ele destrói as naves dos covardes que fugiram. E então ele ordena que seus homens dobrem para o portão Pamonia, na fronteira do Império. Ao mesmo tempo, Liam e suas tropas também terminam sua dobra de curto alcance, e chegam ao portal de dobra mais próximo, que os levará ao portão Pamonia. No entanto, eles não podem usá-lo porque as autoridades que mantêm o portal de dobra não permitem. Use-o. O supervisor contacta Liam, dizendo-lhe que precisa de pagar uma taxa para usar as portas de guerra, com base no peso dos seus veículos e na distância percorrida. Ele lhe explica claramente que a taxa para teletransportar 7.000 naves de guerra até a fronteira do Império é bastante alta, e que precisa de pagar adiantado porque não confia na capacidade da família Banfield pagar mais tarde. Liam promete que pagará o montante integral quando regressar, mas o supervisor avisa-o que não há garantias de que regressará, porque se for capturado pelos piratas, estará acabado. Liam recusa-se a voltar porque gastou muito dinheiro para trazer as suas tropas aqui. Não vai perder tempo e recursos voltando só para buscar o seu bolso. Então transforma-se em Keren e pede para falar com o gerente. O supervisor diz-lhe que é a pessoa mais alta aqui, e Liam decide falar diretamente com ele. A Magi pensa que isso não mudará nada porque ainda estão longe de um acordo. Mas Liam diz-lhe que os humanos têm uma habilidade única de entender-se melhor quando se encontram pessoalmente. Enquanto isso, Goose e as suas naves de piratas chegam à porta Pamonia, e as autoridades do seu lado já estão sob o seu controle. Ele paga-lhes o valor habitual e faz com que liguem a porta de guerra ao local onde as tropas de Liam estão aguardando. Mas ainda não sabe disso. Ao mesmo tempo, Liam está na sala de controlo da porta de guerra e pede ao supervisor que abra a porta para ele, porque certamente pagará quando regressar. No entanto, o supervisor mantém-se firme nos negócios e recusa todos os seus esforços para convencê-lo. De repente, recebe uma chamada sobre os piratas a chegarem e diz a Liam para ir para casa porque tem outras coisas para fazer. Liam fica desapontado com isso, mas então sente novamente o cão brilhante correndo atrás dele e decide ver o que diabos está acontecendo. Enquanto isso, os piratas entram na porta de guerra e um buraco de vermes os conecta à porta do outro lado. Ao atravessarem a porta, Goose diz aos seus homens que vão destruir a família Banfield e saquear tudo o que possuem. Do outro lado, o supervisor de Liam instrui o seu subordinado a não se preocupar com quem está vindo do outro lado da porta de guerra, porque isso não é da sua conta. Seu subordinado, porém, sabe que é uma tripulação de piratas e está preocupado com a frota de Liam, que está estacionada na zona de espera agora. O supervisor diz-lhe para parar de se preocupar porque é natural para os piratas alvejarem uma família nobre fraca, e eles não devem meter o nariz onde não é bem-vindo porque recebem muita grana dos piratas. Então ele diz a todos no centro de controlo que vão tomar um intervalo de 30 minutos para não verem ou ouvirem nada. E 30 minutos é exatamente quanto tempo levará para os piratas cruzarem a porta. Bem, assim que todos saem do centro de controlo, Liam chega lá correndo atrás do cão brilhante. Ele ainda está confuso, mas quando percebe que está no centro de controlo e a porta de guerra está ligada à Pamonia, de repente fica feliz. Pensa que o supervisor recusou-se a ouvir a sua solicitação publicamente, mas acabou por ser a Tsundere que ajudou-o secretamente no final. Liam pensa que todos saíram do centro de controlo para manter segredo de que ajudaram-no. Ele fica feliz, mas então percebe que a direção do buraco de vermes é oposta e decide consertar isso. Sentando-se no painel de controlo, inverte violentamente a direção do buraco de vermes, mas isso cria um problema e o buraco de vermes se ramifica, levando Goose e a sua frota para outra direção que eles nem sequer percebem. De repente, a Magi contata Liam, pedindo-lhe para voltar, porque agora podem obter a permissão para usar a porta de guerra. Ele retorna imediatamente e pergunta como podem obter permissão, e a Magi diz que ela contatou Nias para ajudar. Ela disse-lhes que podem usar a 7ª fábrica de armas como garantia. Nias diz que, tendo feito bons negócios, ela pode pelo menos fazer isso por ele, e Liam está contente em ouvir isso. Agora que não há problemas, ele ordena a sua frota entrar na porta de guerra. Eles saem rapidamente da porta Pomona, e Liam ordena a Magi que inicie um curto teletransporte para a Ilha Tesouro assim que toda a frota estiver reunida. Por outro lado, os piratas ficam impacientes porque deveriam estar fora do outro lado por agora, mas ainda estão presos no buraco de vermes. De repente, percebem que estão aproximando-se de uma porta, mas uma vez que saem dela, percebem que estão condenados. Em vez de irem para a área próxima ao território de Liam, a frota de piratas acabou no campo de treinamento das Forças Armadas Imperiais, onde 70.000 naves de batalha imperiais estão estacionadas neste momento. Enquanto isso, a frota de Liam está totalmente reunida, e usa um curto teletransporte para chegar à Ilha Tesouro, que está cheia de naves de piratas.
A Maggi calcula que há 20.000 naves de piratas à volta da Ilha Tesouro, mas a maioria delas está atracada e inativa porque não esperavam que alguém viesse tão perto. Isso é boa notícia para Liam, e ele decide vestir-se com o seu armadura de batalha enquanto ordena a Maggi lidar com o resto. Ela imediatamente ordena à frota que abra fogo nas naves de piratas. À medida que as naves de piratas são eliminadas rapidamente, Liam também se prepara e entra na zona de combate. Ele luta contra as naves de mechas de piratas que não são uma oposição para a sua habilidade e usa seus socos de foguete para atacar as naves de piratas, explodindo-as, puxando as suas fibras cruciais. Em breve, toda a frota de piratas é eliminada, e Liam ordena a Maggi enviar todos os soldados de mechas para a Ilha Tesouro para recolher qualquer coisa que encontrem. Liam e os seus cavaleiros de mechas atacam a Ilha Tesouro, destruindo a sua superfície exterior para criar um caminho de entrada. Um cientista dentro da ilha pânico quando os ataques de Liam's exército destruíram o que restava do seu sistema defensivo, e ele vai para o centro de controlo, onde aprende que estão sob ataque, e todas as naves de piratas que guardavam a ilha foram destruídas. Enquanto isso, Liam finalmente conseguiu entrar no interior da ilha e enfrenta alguns piratas em armaduras de mechas. Não perde tempo em cortá-los, e quando o capitão das suas tropas chega lá, já tinha terminado o trabalho. O capitão diz-lhe que cuidaram dos piratas do seu lado também, e Liam ordena-lhes que continuem limpando o caminho enquanto procuram pela sala de tesouro. De repente, vê novamente o cão brilhante e decide seguir a sua pista. Essa decisão acaba sendo a certa, pois o caminho o leva ao centro de controlo, onde o cientista e os seus homens rendem-se imediatamente. Liam está contente com como tudo se desenrolou e pede ao cientista que entregue todos os tesouros. Hugo pergunta-lhe qual tipo de tesouro quer, porque ele tem coisas valiosas e os animais de estimação que o Capitão Ghost coleta. Liam pensa que o cachorro que viu antes deve ser um desses animais de estimação e pede mais informações ao cientista sobre eles. Começa a pensar que Liam também é um psicopata como Ghost que gosta de transformar pessoas em seus animais de estimação e oferece transformar esses animais de estimação em cães obedientes para ele se gostar. Liam não entende uma palavra do que ele está dizendo, então o cientista decide levá-lo para o laboratório onde ele mantém todos os seus sujeitos. Enquanto mostra-lhe as garotas que foram transformadas em monstros horripilantes por seus experimentos, um soldado começa a vomitar porque não pode suportar aquilo. Enquanto o capitão repreende-o por ser tão fraco, Liam caminha adiante, e o seu olhar fica preso em um sujeito de teste específico. O cientista diz-lhe que tem um bom olho, porque este é o animal de estimação favorito do Capitão Fantasma. Como ele continua falando sobre como esta garota é sua obra-prima, Liam fica revoltado, lembrando-se de sua vida passada onde era tratado como menos que humano. Não pode suportar ver algum bastardo machucando outras pessoas daquela maneira, então coloca uma bala na cabeça do cientista enquanto ele está meio babando. Então começa a olhar ao redor do quarto, mas então a voz da garota octópoda com olhos nas palmas das mãos chega até ele. Ela pergunta quem é ele e Liam apresenta-se a ela, dizendo que tomou esse planeta sob seu controle e matou a pessoa responsável. A garota fica emocionada em lágrimas ao ouvir isso, porque pensa que seu sofrimento finalmente vai acabar. Ela implora a Liam para colocar fim ao seu sofrimento e ao dos outros garotos, porque eles nunca poderão viver como humanos novamente. No entanto, Liam declara confiantemente que salvará todos, e em troca, eles terão que retribuir essa favor. Ele caminha embora com isso, ordenando aos seus soldados que chamem um médico e transportem as garotas para o seu navio para que possam ser tratadas. A garota implora a ele para parar porque ela sabe que não pode ser salva, e o capitão se compadece dela, mas não pode desobedecer às ordens diretas de Liam. Ele tenta convencê-lo a mudar de ideia, dizendo que não será fácil tratar as garotas porque elas precisarão regenerar todo o seu corpo. Ele diz que o custo de salvar todas essas garotas simplesmente não vale a pena. Mas Liam responde que está de bom humor agora e fazer algumas boas ações de vez em quando não causa mal. De repente, ele recebe uma mensagem de Amagi, informando-lhe que encontraram a sala real. E Liam está contente em ouvir isso porque acabaram de arranjar o dinheiro necessário para tratar as garotas. Enquanto isso, a garota chamada Christina, que implorou a Liam para matá-la, continua chorando sobre suas desventuras. Ela era uma cavaleira da Rainha Santa do Reino Sagrado, e todos estavam orgulhosos de suas conquistas contra os piratas. No entanto, quando foi para lutar contra Ghost e seus homens, foi enganada e capturada, e então os piratas explodiram seu planeta em frente aos seus olhos. Sua família ficou pálida porque os piratas não podiam ter passado pelas tropas da União que protegiam a região, mas logo perceberam que a Aliança as traíra. As barreiras de proteção não conseguiram resistir por muito tempo, e em breve todo o planeta foi destruído. Christina estava completamente devastada por isso, mas suas desventuras apenas começavam. Após destruir seu planeta, Ghost levou Christina e seus subordinados para sua ilha tesouro. Enquanto todos estavam assustados, Christina ainda clungava à esperança, e assegurava-os que a ajuda viria para eles em breve. Quando Ghost veio vê-la, Christina disse a ele para matá-la ali mesmo se ele quisesse porque preferia morrer do que viver uma vida humilhante. O capitão dos piratas riu, dizendo que teria matado ela muito tempo atrás se quisesse.
mas manteve todos vivos porque queria adicioná-los à sua coleção. Ele então declarou que havia mudado de ideia e que libertaria apenas uma das garotas. Pediu a Christina que escolhesse, e após ser pressionada, ela escolheu a garota que parecia mais assustada. No entanto, isso acabou sendo um trapézio horrível, porque Goes pegou a garota que Christina escolheu como sua primeira vítima. Ele entregou-a ao cientista, que se transformou em um monstro com múltiplas mãos e começou a cortar seu corpo. Christina perdeu a sanidade e implorou a Goes para parar, mas ele apenas riu e disse que ela iria morrer agora. A Christina, traumatizada, não tinha escolha se não deixar o cientista maligno experimentar com a garota. Ele logo a transformou em um monstro, e enquanto Christina assistia horrorizada, Goes disse que ela seria transformada em algo ainda mais impressionante. Ela perguntou-lhe como diabos podia fazer algo assim, e ele disse que gostava disso. Ele diz que não é justo que ele seja tão feio, então transforma belas garotas em monstros feios e observa-as desmoronarem completamente. Em breve, ele arrastou-a para a cadeira de experimentação, e Christina não podia mais ser corajosa. Ela implorou a Goes para parar, prometendo fazer qualquer coisa em troca, mas ele riu dela, dizendo que ela seria seu animal de estimação favorito a partir daquele momento. Ele disse que não escolheu-a primeiro por acaso porque queria ver como ela ficaria feia e desesperada com isso. Goes então ordenou aos cientistas que arrancassem os olhos de Christina e os plantassem em suas mãos para que ela pudesse ver como ela era feia sem espelho. Christina continuou chorando e gritando, mas tudo era em vão, e ela foi transformada em um monstro verde feio. E depois as outras garotas sofreram o mesmo destino. Voltando ao presente, Liam retorna para seu planeta natal e Nias vem visitá-lo. Ela aprendeu sobre sua vitória no base de piratas e pede-lhe para comprar mais naves para comemorar a ocasião. Liam diz para ela parar de tirar vantagem dele, mas Nias diz que suas naves foram úteis, e ele fez um grande lucro com o ataque, então ele deve investir mais dinheiro. Ela tenta seduzi-lo novamente, mas Liam não está no humor para cair nessas armadilhas, então ele diz para ela calar a boca. Quando seus planos para seduzi-lo e chantelizá-lo não funcionam, Nias lembra a Liam que foi ela quem conseguiu a permissão para entrar na porta de guerra. E ele finalmente concorda em escutar sua solicitação dessa vez. Ele pergunta a Marge quantas naves podem comprar com o tesouro encontrado, e ela diz que após deduzir os custos necessários, eles têm dinheiro suficiente para comprar 5.000 naves. Liam fica surpreso ao ouvir isso, mas Mias imediatamente sai correndo, dizendo que vai preparar uma encomenda de 5.000 naves para ele. Liam persegue-a tentando impedir que a louca realmente prepare tantas naves. Ao mesmo tempo, Yosu anda pelos corredores, pensando em que desculpa deve fazer para pedir mais dinheiro a Liam dessa vez. Justamente quando Mias passa por ali, FaceTime um colega e contando que recebeu uma grande encomenda de Liam após destruir sua dignidade. Como sempre, Yasu pensa que Liam está tratando Nias como sua boneca de pano, e fica furioso. A alegria do guia que tem estado vagando esperando Liam experimentar algumas emoções intensamente negativas. Enquanto isso, Liam procura Nias, mas Yasu a encontra primeiro e diz para seguir ele. Eles vão ao campo de treinamento, onde Liam é vendado e sua espada tornada pesada antes de ele passar por mais uma sessão de treinamento impossível de Yasu. Nesta vez, Yasu tem vários drones operados remotamente que disparam bolas de tênis em Liam de todas as direções e com uma velocidade ainda maior do que antes. Liam não consegue sequer reagir e é atingido várias vezes, e então Yasu aumenta ainda mais a potência. Liam cai imediatamente, dizendo que não pode bloquear todos os ataques com uma espada só, mas Yasu diz para ele parar de fazer desculpas e encontrar a resposta por si mesmo. Bem, isso dá a Liam a ideia de usar magia como fez a última vez, mas desta vez ele decide usá-la para defesa. Ele tenta converter sua magia em uma barreira e consegue fazê-lo imediatamente. Enquanto a barreira reflete todas as bolas, Yasu assiste a Liam pasmo enquanto ele começa sua fala de "entendi agora a". Ele então usa a barreira para enviar todas as bolas de volta para onde vieram e todos os drones são destruídos. Liam então remove o vendal e pergunta a Yasu se fez bem, mas Yasu mesmo foi atingido por várias bolas. Ele começa a ficar apavorado ao perceber que Liam é realmente um gênio e logo verá através de seu golpe. Ele já sabe que Liam executou oficiais corrompidos e subjugou frota de piratas e tem medo de que uma vez Liam descubra a verdade, matará ele. Decide fugir antes que isso aconteça e começa a caminhar embora. Liam pergunta para onde ele está indo e Yasu diz que não tem mais nada para ensinar a ele. Ele diz que aprendeu tudo com ele e agora ele precisa apenas praticar como quiser porque o caminho da espada é sem fim. Liam grita que não quer isso e que ainda deve treinar sob ele, mas Yosu grita com ele, dizendo para parar de se comportar como um mimado. Ele diz que também é um aluno, apesar de suas habilidades, e isso significa que ele deve continuar melhorando, e ter Liam pendurado nele não é bom para isso. Yosu então se vira para Liam, dizendo que ele oficialmente concluiu e agora é mestre do caminho da carne. Ele diz que é sua obrigação como mestre espalhar o estilo de espada pelo universo, e Liam aceita isso com prazer. Quando ele se vira, Yosu corre para longe. Liam, por outro lado, nunca se sentiu tão realizado antes. Seu débito está diminuindo, seu território está florescente, ele até derrotou alguns piratas,
e agora seu mestre reconheceu suas habilidades. Ele agradece ao guia por tudo, e o pervertido estranho corre para outro universo antes de ser completamente destruído por suas emoções positivas. 2 semanas depois, Liam começa a pensar no tipo de Lorde Maligno ideal que quer se tornar. Ele pensa que um Lorde Maligno precisa de poder, dinheiro e uma harem de mulheres bonitas. Para o poder, já dominou o caminho da luz graças a Yasu, e agora tudo o que precisa é dinheiro e mulheres. Justamente quando a Maggie chega lá e diz que um comerciante chamado Thomas está lá para vê-lo, Liam diz para deixá-lo entrar porque ele estava esperando Thomas, que veio carregando as barras de ouro que solicitou. Liam fica realmente feliz em ver as barras de ouro porque isso marca o segundo item da sua lista de requisitos para ser um Lorde Maligno, mesmo que o ouro tenha pouco valor nesta terra. Thomas então o felicita pela vitória contra os piratas, e Liam percebe que ele tem um motivo oculto por trás disso. Ele pede ao comerciante para chegar ao ponto e Thomas explica que precisa passar por uma área perigosa para uma viagem de negócios, e quer emprestar algumas naves da sua frota para proteger suas mercadorias. Ele diz que apenas 100 naves serão suficientes, mas Liam se transforma em Karen e pergunta por que Thomas tem que ir para lugares perigosos no primeiro lugar. Thomas explica que não tem escolha porque todo o trajeto comercial está sendo atacado por piratas, e muitos comerciantes sofreram grandes perdas por causa disso. Liam entende suas preocupações e pergunta a Maggie se podem enviar 100 naves com uma tripulação de comerciantes. A Maggie diz que podem deslocar as naves imediatamente e usá-las como treinamento para suas tropas ao mesmo tempo. Liam aprova as condições e concorda em enviar as naves, e em troca Thomas promete trazer mais ouro para ele na próxima vez que se encontrarem. Depois disso, Thomas sai do palácio e durante o caminho começa a conversar com o motorista sobre como a terra Benfield tem desenvolvido rapidamente graças às investidas de Liam. Ele fica impressionado com suas habilidades como governante, mas sua vontade de acumular ouro confunde-o porque a meta de ouro dourado não tem muito valor. Thomas pensa que talvez Liam seja apenas um cara estranho que não é ganancioso em absoluto, mas Liam está literalmente babando pelas barras de ouro ao mesmo tempo. O mordomo Brian diz que é uma boa coisa que comerciantes consideram no importante o suficiente para tentar comprá-lo, mas eles deveriam tentar pedir coisas mais valiosas do que ouro. No entanto, Liam recusa aceitar essa afirmação e diz a Maggie para processar as barras de ouro e transformá-las em um luxuoso banheiro para ele. Com isso, sua segunda condição de ser um Lorde Maligno é cumprida, e a única coisa que falta agora é criar seu harém. Ele ordena a Brian que reúna todas as mulheres bonitas em seu território para ele poder escolher as melhores para seu harém, e antes disso, decide reformar um grande salão para ser sua sala de diversão. Enquanto as empregadas robóticas reformam o salão, Liam diz a Brian que terá uma piscina cheia de vinho e colunas de carne macia ao seu redor, para o máximo luxo porque uma vez viu uma cena assim em algum mangá em sua vida passada. Brian não entende por que Liam é tão estranho, mas isso não é uma novidade para ele, então decide obedecer às ordens. A Maggie, por outro lado, tem algumas objeções, e Liam diz a ela que é o chefe da família Benfield, então está autorizado a usar seu dinheiro como quiser. A Maggie não tem problema com isso, e diz que nem vai custar muito trazer sua fantasia à vida, mas há outros problemas. Primeiro, preencher uma piscina com álcool vai fazer odores de álcool preencherem o ambiente, e até mesmo um pequeno fio de ar pode causar uma explosão. Liam fica nervoso e diz que vai reduzir a quantidade de álcool, mas então a Maggie pergunta por que quer preencher uma piscina com vinho no primeiro lugar. Ela diz que será muito pegajoso para nadar e muito sujo para beber, e Liam diz que tem purificadores de água para isso. A Maggie diz que o purificador de água removerá todos os álcoois da piscina também, e então repentinamente Brian também entra na conversa. Ele diz a Liam que não permitirá que seu mestre faça algo tão impróprio. Ele se opõe a pendurar carne em volta do salão, mas enquanto Liam tenta argumentar, a Maggie diz que se pendurar carne processada, o quarto parecerá um supermercado, e se pendurar carne crua, parecerá uma charcutaria. Mas ele ainda está determinado a criar seu harém. A Maggie está perfeitamente bem com isso e chama isso de uma ótima ideia, surpreendendo Liam com sua reação. Brian também diz a ele que, como um nobre e chefe da família Banfield, é óbvio que deve ter um harém. E Liam percebe que não precisa ser um lorde vilão para brincar com mulheres. Brian então começa a reclamar sobre como Liam parece indiferente às mulheres, mas cai nas armadilhas de mel que Nias prepara. Ele diz que sempre está preocupado com ele, porque se algo acontecer com ele, a família Banfield estará acabada. Ele diz a Liam para começar seu harém imediatamente e então ter alguns filhos para continuar sua linhagem. Mas isso é demais para Liam lidar. De qualquer forma, ele está feliz de ninguém ter nenhum problema com seu plano de iniciar um harém, e declara que devem começar a busca por belas mulheres imediatamente. Brian então pergunta a ele quanto grande ele quer seu harém, e para parecer um vilão cruel, Liam declara que quer 100 mulheres. Brian fica alucinado ao ouvir isso, mas contrariando o que Liam acredita, o velho mordomo diz que esse número é realmente pequeno. Até a Maggie concorda dizendo que já haviam selecionado 10.000 candidatas e ela estava planejando chamar as 1.000 primeiras na primeira lote. Liam pânico ao ouvir isso, mas Brian continua empurrando ele, dizendo que precisa ter o máximo possível de mulheres em seu harém,
para encontrar a perfeita entre elas. Ele continua incomodando ele para encontrar sua alma gêmea logo, mas Liam declara que a Maggie é a mulher perfeita para ele, e ela sempre será sua melhor garota. Quanto ao seu hareme, a Maggie compartilha a lista com ele, dizendo para ele dar um like nas que gostar, e ele chama Lazão imediatamente ao palácio. Ela diz que qualquer mulher será sortuda em aceitar uma convite para se juntar ao seu hareme, pois ele é o lorde deste território, mas isso é o que mais irrita Liam. Ele diz a Maggie e Brian que não quer mulheres que serão felizes em se tornar suas. Em vez disso, ele quer ser um lorde vilão e forçar mulheres a fazer parte de seu hareme mesmo quando elas não gostam. Brian fica espantado com essa maneira de pensar, mas Liam não está pronto para recuar. Ele diz a eles e a Maggie para encontrar algumas mulheres bonitas que odeiem ele, pois apenas elas podem satisfazer seu desejo de se tornar um lorde vilão. 1 ou 2 dias depois, Liam vai para seu território para escolher algumas mulheres por conta própria. É sua primeira vez deixar sua propriedade, e ele não sabe nada sobre a cultura aqui, mas ele está confiante de que, desde que ele agir como um cafajeste, as mulheres vão odiá-lo. Decide abordar a primeira garota bonita que encontra, mas para sua surpresa, ela também está interessada nele porque ele parece bonito. Ela pergunta se ele realmente quer alguém como ela, e então sopra uma bolha do seu anel de nariz. Liam fica repulsivo ao ver isso. Mas então ele vê que todas as garotas próximas têm anéis de nariz que fazem bolhas. Ele pergunta à garota o que diabos é essa coisa, e ela diz que é a última moda que está em alta entre as mulheres. Bem, Liam perde todo o interesse nela ao ver isso, e retorna para casa, mas compra um anel de nariz para si mesmo. Logo a Maggie e Brian chegam lá, e ficam surpresos ao verem ele usando um acessório que é popular entre as mulheres. Liam suspira, dizendo que as mulheres de seu território têm um bom gosto horrível se considerarem algo tão estúpido como isso uma moda. A Maggie diz que o anel de nariz que sopra soro é realmente fofo e pede a Liam mostrar pra ele, mas ele recusa. Então ele pisca o anel sob seus pés, dizendo que é muito repulsivo, e proíbe imediatamente as pessoas de usá-lo. Ele então começa a reclamar sobre como o senso de moda de seu território decepcionou suas expectativas, porque pensava que veria garotas usando vestidos apertados porque este é um mundo onde a ciência ficcional se mistura com a magia. No entanto, tudo o que encontrou foram garotas usando anéis de nariz que sopram soro. Mais do que isso, ficou devastado quando viu mulheres usando trajes de banho de látex inteiramente cobertos que não mostravam nenhum pedacinho de pele. E a Maggie diz que é a última tendência criada pelas próprias pessoas para protegê-las dos raios solares. Ela diz a Liam que é a cultura do território Banfield que as pessoas definem a moda por si mesmas. Liam recusa aceitar que isso é a moda de seu território e declara que vai mudar a indústria da moda. Ele imediatamente ordena a Maggie contratar alguns designers e algumas garotas bonitas de seu território, porque se as pessoas viram elas usando belos vestidos, serão influenciadas. Para fazer uma declaração ainda mais ousada, decide contratar a modelo mais popular do Império. Mas a Maggie diz a ele que isso não é possível porque o valor para contratar a modelo mais popular do Império é igual ao seu orçamento anual. Liam imediatamente desiste dessa ideia de contratar modelos, mas ainda quer trazer belas mulheres ao palácio para poder vesti-las conforme seus desejos. A Maggie diz a ele que ser bonito é uma das condições para ser selecionado para trabalhar no palácio. E todos os trabalhadores aqui são bonitos. Liam percebe que ela está falando a verdade, e então a Maggie e Brian dizem a ele que ele está livre para levar os servos para seu quarto e fazer coisas indecentes com eles, porque eles concordaram com isso quando assumiram o trabalho. Enquanto Liam está feliz com essa ideia, isso vai contra seus princípios como um lorde vilão, e ele se pergunta se pode realmente fazer algo como um ditador cruel. Por outro lado, a princesa Cristina, a garota que Liam resgatou do quartel dos piratas, retornou ao normal após um tratamento caro. Quando ela acorda e vê seu corpo como era antes, fica emocionada porque foi mantida como uma monstro durante décadas. Ela é feliz mesmo que seja apenas um sonho, mas o médico diz a ela que não é um... Ele diz a Cristina que eles usaram Elixir, a medicina milagrosa que pode curar qualquer doença e ferimento nela. Cristina fica chocada ao ouvir isso e pergunta por que alguém usaria uma medicina tão cara em uma princesa cujo país foi destruído. Mas o médico diz a ela que tudo isso é graças a Liam, que construiu esse hospital, contratou médicos e trouxe o Elixir para tratar todas as garotas capturadas pelos piratas. Cristina fica sem palavras ao ouvir isso. E então o médico diz a ela que o tratamento para movimentar seu corpo corretamente será muito difícil. Ela diz que está pronta para fazer qualquer coisa, e então o médico sai após deixar um recado de Liam que ela tem que pagar sua dívida. Cristina pensa em Liam e como ele a salvou de um inferno literal, e decide fazer tudo o que puder para servi-lo como seu lord. Em breve, o território de Liam começa a desenvolver rapidamente e as pessoas começam a brincar que há muito trabalho para fazer e muito dinheiro para ganhar. O guia, que tem estado desesperadamente tentando encontrar alguém que esteja insatisfeito com Liam, continua se perguntando o que ele fez errado e por que todo mundo não está pobre e infeliz como deveriam estar. Ele rapidamente se move para o batalhão militar que Liam recebeu junto com as embarcações usadas do exército imperial e ele garantiu que alguns soldados sérios e honestos viriam aqui para iniciar uma rebelião contra seu lorde vilão.
No entanto, todos eles juraram lealdade a Liam, porque diferente de outros nobres, ele realmente se posiciona contra os piratas e trata seus soldados bem. Ele então verifica Yasu, que está aproveitando sua aposentadoria em um clube, pensando que ele deve estar seguro de Liam mesmo se descobrir sobre o golpe agora. No entanto, ele guinchou-se ao dizer isso, porque a TV imediatamente exibiu notícias sobre Liam recebendo uma medalha de honra do Exército Imperial por derrotar o quartel dos piratas. Em sua declaração de aceitação, Liam agradece Yasu por ajudá-lo a se tornar tão forte, e ele pânico, percebendo que ainda vai ser arrastado para coisas além de suas habilidades porque de Liam, e o guia fica desapontado novamente. Ao mesmo tempo, o capitão dos piratas Gois conseguiu escapar do exército imperial com a maioria de suas embarcações, usando algumas milhares de embarcações como distrator. Ele não se importa com aqueles que deixou para trás e se pergunta como seu navio foi transportado para o campo de treinamento do exército imperial quando eles estavam indo para o território Banfield. Ele pensa que as pessoas no portal de transporte o traíram e diz a seu assistente para ensinar-lhes uma lição. No entanto, o guia aparece ao seu lado, dizendo que ele está direcionando sua raiva para as pessoas erradas. Ele usa seu poder para manipular Ghost, dizendo que a pessoa que ele deve despedaçar é Liam, que saqueou sua ilha de tesouro. Ghost imediatamente muda suas ordens, dizendo à sua tripulação para recarregar seus suprimentos. E uma vez que terminem isso, irão imediatamente para o território Banfield para saqueá-lo e destruí-lo. O guia está feliz com isso, porque está confiante de que Ghost vai facilmente vencer Liam graças à sua frota forte. Enquanto isso, Liam está desfrutando do café da manhã em sua mansão, cercado por suas empregadas robôs que se preocupam com cada detalhe. No entanto, há uma parte dele que não está satisfeito com isso. Ele diz a Marge que está se perguntando qual tipo de comida um Lorde Vilão come, porque na sua mente, um Lorde Vilão come uma grande quantidade de carne com belas mulheres grudadas nele e seus homens. A Marge pergunta a ele se ainda quer seguir com seu plano de criar um lago de vinho e uma torre de carne, e Liam diz que já abandonou isso. A Marge pergunta a ele se querem comer mais ou se querem chamar seus oficiais para almoço, mas Liam não quer nada disso. Finalmente, a Marge assume que Liam quer belas mulheres esperando por ele enquanto ele come, e pergunta se ela deve chamar algumas da lista de seu potencial hareme. Liam pergunta a ela se ela está bem com isso, e a Marge responde que não tem problema. Liam fica chateado com isso e pergunta a ela se está bem com ele ter outra mulher, e ela responde que ele não tem nenhuma mulher agora. Então, gramaticalmente, ele não pode ter outra mulher antes da primeira. Liam diz que ele tem ela, mas a Marge diz que ela não é tecnicamente uma mulher porque ela é uma robô. Liam não consegue obter a resposta que quer dela, e a Marge diz a ele que ele precisa ter uma esposa real para gerar um herdeiro. Mas ela está bem com o que fizer feliz. Logo depois, a Marge apresenta o relatório financeiro do ano para Liam. Ela diz a ele que o tesouro que obtiveram dos piratas desempenhou um papel importante em impulsionar sua economia e eles pagaram uma grande parcela de sua dívida e economizaram alguns juros. Liam está horrorizado, pensando que seu pai e avô emprestaram tanto dinheiro que até mesmo o tesouro dos piratas não podia pagar tudo de volta. De qualquer forma, a Marge continua seu relatório, dizendo que seu território está crescendo lentamente, mas consistentemente, e eles serão capazes de pagar suas dívidas em breve. Liam suspira, dizendo que pensou que usaria seu dinheiro para si mesmo após se tornar um Lorde Vilão, mas precisa pagar primeiro suas dívidas. A Marge pergunta a ele o que quer fazer como um Lorde Vilão, e ele responde que talvez deva aumentar impostos para fazer as pessoas sofrerem. A Marge o avisa contra isso, dizendo que embora aumentará sua renda por um período curto de tempo, no longo prazo, prejudicará o desenvolvimento de seu território. Liam suspira novamente, e a Marge pergunta se ele está insatisfeito com sua vida atual. Ele responde que na verdade está bastante satisfeito porque coisas boas continuam acontecendo com ele. Ele tem poder, dinheiro e até mesmo a Marge ao seu lado, e adiante usará seu poder para desfrutar de sua vida independentemente das consequências. Ele pensa que a Marge não entenderá o que está falando, e ela concorda dizendo que talvez não compreenda seus sonhos ou ambícios, mas sempre estará ao seu lado e garantirá que ele alcance-os. Em breve, Brian corre para o Salão do Trono para contar a Liam sobre uma notícia de emergência. Ele diz que os piratas declararam guerra a eles, e seus navios estão se reunindo no sistema fronteiriço. Quando Liam vê o radar, ele pensa que é bastante fora do padrão para os piratas declararem guerra e reunirem suas forças, porque eles deveriam ser mais astutos e covardes. A Marge responde que os piratas podem estar dando-lhes tempo, para que todos fiquem mais assustados deles. Ela explica a Liam que, pois eles roubaram o tesouro dos piratas, podem querer vingança de forma adequada, e matar seu inimigo tão facilmente não fará isso. Liam concorda com ela, dizendo que um psicopata que tortura e modifica os corpos de seus prisioneiros certamente encontrará uma forma distorcida de vingança. A Marge adiciona que se os piratas formalmente declararam guerra a eles, significa que devem ter muita confiança em suas habilidades. Liam fica um pouco preocupado ao ouvir isso, e Brian decide convocar uma reunião com os líderes militares. Na reunião, Brian conta a todos sobre o capitão dos piratas Ghost, cuja ilha de tesouro eles saquearam. Ele diz que Ghost é conhecido como um pirata cruel e o Império colocou uma enorme recompensa em sua cabeça.
Liam pergunta se sabem mais alguma coisa, e Brian diz que Ghost exigiu que eles devolvam todo o tesouro que tiraram de sua ilha. Além disso, ele quer pessoas bonitas como reféns. Liam fica furioso ao ouvir isso, e enquanto Brian pensa que é devido à preocupação com seu povo, Liam está realmente ciumento. Ghost está abusando do poder para extorquir riquezas e sequestrar pessoas, e é isso que um Lorde Vilão deve fazer. Como o capitão dos piratas é mais vil que ele, Liam decide que não permitirá que isso aconteça. Enquanto isso, um de seus ministros sugere que eles negociem com os piratas porque eles perderão definitivamente em uma luta, mas o general militar discorda dele. Ele diz que não há garantia de que os piratas os deixarão em paz, mesmo se concordarem com suas demandas, e os dois começam a discutir. Liam pergunta sobre o número de navios piratas e aprende que eles têm uma frota de 30 mil navios, enquanto sua força militar pode deslocar apenas 5 mil navios no momento. O general diz que ainda devem proteger seu planeta, mas o ministro diz que devem negociar e esperar por ajuda do Império. Os dois começam a discutir novamente, mas Liam não está interessado nisso. Ele começa a pensar sobre a recompensa de Ghost, que é uma quantia razoável, mas não é suficiente para arriscar uma luta com sua frota de 30 mil navios. Ele diz que só se sua recompensa fosse maior, ele poderia tentar algo. E a Maggie diz que ela tem uma sugestão. Ela explica que eles realizaram simulações de batalha usando os navios piratas que capturaram anteriormente, e segundo isso, suas chances de ganhar uma guerra são de 3,8%. Brian fica desapontado ao ouvir isso, e diz que se apenas o especializado da 7ª fábrica de armas fosse concluído, eles poderiam ter uma chance. Ao começar a contar a Liam sobre isso, o tempo repentinamente congela. Liam confirma isso ao tentar acordar Amagi, e então ele começa a olhar ao redor, perguntando o que vai acontecer. Repentinamente, o guia aparece diante dele. Liam pergunta a ele o que está fazendo aqui, dizendo que ele tem um problema urgente nas mãos agora. O guia diz que ele sabe que Liam está preocupado com os piratas e revela que ele foi quem os chamou aqui. No entanto, para garantir que Liam não suspeite dele ainda e desmorone apenas mais tarde, ele diz que fez isso para seu próprio benefício. O guia diz que, pois seu território está sofrendo com dívidas, ele chamou os piratas para lutar com ele. Ele diz a Liam que se ele derrotar os piratas, poderá obter muito tesouro para ajudar suas finanças. Liam responde que já tirou tudo da ilha de tesouro, mas o guia diz a ele que era apenas uma pequena parte do tesouro total. Ele pede a ele para derrotar Ghost para obter todo o tesouro e grande honra. Ele diz a Liam que planejou tudo para ele, e por isso o fez renascer como um nobre pequeno e pobre em vez de rico. Ele diz que se enfrentar dificuldades e subir no poder, alcançará a glória. Liam sorri ao ouvir isso e agradece ao guia por pensar tanto nele. Com isso, o guia sai e o tempo começa a fluir novamente. Brian repentinamente termina de contar a Liam sobre o novo armamento. A 7ª fábrica estava desenvolvendo, mas Liam não está impressionado com o nome longo. De qualquer forma, ele declara que eles vão derrotar o capitão dos piratas Ghost e sua frota. O ministro diz que isso não é a decisão correta, mas Liam lembra que ele é o único com o poder de decisão e ele não tem escolha senão obedecer seu comando. Em breve, as preparações estão prontas, e Brian ainda está alucinado de que, enquanto seu território estava no caminho de se tornar estável, eles estão entrando em guerra com os piratas. A Maggie diz a ele para se acalmar porque ainda não perderam, e Liam tomou a decisão correta ao lutar contra os piratas. Brian lembra que ela mesma analisou que eles têm cerca de 4% de chance de vencerem contra os piratas. Mas a Maggie responde que, de acordo com seus dados, a tripulação de Ghost destrói planetas inteiramente após eles se renderem a ele. Ela diz que mesmo uma chance de 4% de vencer é muito melhor do que se render. E Brian deseja que Liam tivesse nascido centenas de anos atrás, porque então teria tempo suficiente para se preparar para lutar contra os piratas. Bem, Liam pensa que tempo de preparação é para covardes e homens reais lutam com suas vidas em jogo. Ele leva sua frota para lutar contra os piratas, agradecendo-os por lhe dar mais uma chance de ganhar riqueza e fama rapidamente. No entanto, o guia está confiante de que Liam vai perder, e espera que Ghost o transforme em um de seus animais de estimação para que ele sofra o máximo. Ele pensa que é tudo culpa de Liam por confiar nele apesar de todas as coisas que passou em sua vida passada. Ele ansiosamente espera que a confiança e gratidão de Liam se transformem em ódio, para que possa se alimentar dessas intensas emoções negativas. Enquanto isso, Ghost recebe notícias de que Liam está se aproximando com sua tripulação, e ele fica realmente animado para destruí-lo completamente. Ele ordena uma recompensa para qualquer um que conseguir capturar Liam vivo, porque planeja transformá-lo em um brinquedo depois de tudo. Do outro lado, os soldados de Liam não estão certos sobre a batalha, mas têm fé nele. No entanto, Liam se cansa rapidamente nos 3 dias seguintes e a ação não começa. Ele pergunta por que não podem começar a disparar uns nos outros já, e a tripulação diz a ele que a guerra já começou, mas é mais estratégica neste ponto. Eles dizem a ele que já estão em desvantagem devido aos números do inimigo, e Liam não entende como isso é possível antes do combate real começar. Ele diz que nem sequer conseguem ver o inimigo, e o capitão do navio diz a ele que em espaço, ver a nave inimiga é igual a combate corpo a corpo. Liam não se importa com as conversas militares porque quer apenas que os fogos de artifício comecem.
Ele diz que devem avançar imediatamente quando o radar da embarcação avisa sobre inimigos se aproximando. A tripulação confirma rapidamente que 500 navios inimigos apareceram abaixo de sua frota, e Liam se pergunta por que os piratas mandariam apenas 500 navios para atacá-los. As tripulações dizem que os navios parecem ser soldados que se renderam aos piratas, e para sobreviver, tiveram que se juntar a eles. São apenas peões descartáveis enviados como distração para fazer com que a frota de Liam desfaça-se. Enquanto Liam está bravo com Gus por usar os membros mais baixos de sua tripulação como alimento, assim que eles atacam ele destrói os navios inimigos. No entanto, isso cria um pequeno buraco na formação, e aproveitando essa oportunidade, Gus ordena que a frota avance. Como resposta, as forças de Liam começam a recuar e Gus pensa que eles estão com medo dele. Sua frota continua perseguindo-os, mas então, os navios à frente batem em minas mágicas ocultas. Os explosivos danificam os navios, mas Gus não se preocupa com isso porque tem muitas pessoas sob sua liderança. Ele ordena que os navios à frente colidam com todas as minas, algo que irrita ainda mais Liam. Em seguida, ambos os lados começam a trocar tiros, mas a frota de Gus usa navios de barreira para se proteger. As forças de Liam começam a sofrer danos e os oficiais do exército ordenam a criação de uma barreira ao redor do seu principal navio também. Liam pergunta o que está acontecendo e os oficiais dizem que estão copiando a estratégia inimiga para mantê-lo seguro. No entanto, Liam fica mais preocupado com seus navios avançados que estarão à frente da barreira e totalmente expostos à fuzilaria inimiga. O oficial explica que a prioridade é mantê-lo seguro e que estarão dispostos a sacrificar qualquer número de soldados para isso. Ele tenta convencer Liam de que se seguir essa estratégia e estender o conflito, a exército imperial pode enviar reforços. Mas Liam não aceita isso e declara que é um lorde malévolo que toma tudo pelo força, e uma vez que algo pertence a ele, ele nunca o deixa escapar. Ele afirma que todos os navios e soldados na linha de frente pertencem a ele, e ninguém vai desperdiçar suas propriedades sem permissão. Ele ordena que nenhum de seus soldados se sacrifique para salvá-lo ou ganhar tempo, pois é assim que ele age. Declara que irão triturar os piratas imediatamente e entrará em batalha para liderar seus homens. Liam ordena a Mad preparar sua armadura robótica, e quando o oficial militante argumenta, Liam diz que está demitido, e em vez disso, a Mad começa a trabalhar imediatamente calculando a melhor estratégia para vencer. Ela ordena a todos os navios avançarem e os oficiais do exército ficam confusos. No entanto, Liam diz para eles ouvirem sua criada robótica porque ela é a chefe agora, e com isso, ele se prepara para a batalha. Enquanto isso, Amadi toma o leme e diz a todos os navios que voem em velocidade máxima seguindo-a. Os oficiais do exército acham que é um erro deixar uma máquina pilotar a frota porque ela está levando o principal navio à frente. Mas a Mag diz que uma vez que Liam entra em campo, não precisam mais proteger isso. Ela alega que devem usá-lo para protegê-lo, já que é o principal navio e os altos funcionários são surpreendidos pela decisão dela e pela lealdade. Eles apoiam suas decisões, e conforme a frota avança, Liam também é lançado no espaço. Então, usam um curto teletransporte para teletransportar-se exatamente no meio da frota pirata. Gus se pergunta se Liam está tentando realizar um ataque suicida para destruir uma frota inimiga. Ele ordena a todos que alinhem seus tiros e que ataquem o navio que surge do portal, mas a seu espanto, apenas Liam surge na sua armadura de cavaleiro. Ele evita facilmente os ataques dos navios piratas e começa a atacá-los. No momento seguinte, sua frota também chega à zona de batalha. Começam a atirar nos navios piratas enquanto despejam todos os seus cavaleiros ígneos, e Gus responde enviando sua frota de cavaleiros ígneos também. No entanto, eles não podem rivalizar com Liam, que corta facilmente suas forças e chama seus canhões de plasma para destruir as frotas piratas. Devido às suas agressivas ofensivas, os piratas começam a se dispersar. Amadi vê uma oportunidade e ordena que todos os navios avancem para o centro da formação pirata. Enquanto isso, os cavaleiros ígneos continuam lutando entre si. Quando Liam esgota a munição de seus canhões de plasma, de repente, um pirata de alto escalão ataca-o. Liam decide se divertir com esse novo inimigo, que oferece resistência maior. Ao clamar com o pirata de alto escalão, ele descobre que é bem habilidoso. O pirata de alto escalão também fica impressionado com sua habilidade com as espadas e pergunta qual escola de luta ele frequentou. Liam declara ter estudado sob o método da Luzeninga, a melhor arte marcial do mundo, mas o pirata de alto escalão diz que nunca ouviu falar nesse estilo em toda sua carreira de luta. Ele chama o método da Luzeninga de estilo de espada falsificado e Liam não passa batido. Ele usa seu último golpe para atacar o pirata de alto escalão, matando-o imediatamente, mas se arrepende porque se matar todos os inimigos de uma só vez, ninguém restará para contar o quanto o método da Luzeninga é incrível. Em seguida, mais piratas de alto escalão o cercam e começam a falar alto sobre como ele é realmente forte para um nobre pobre. Liam se irrita, não gostando de ser chamado de falido, e solta seu último golpe novamente, matando-os todos. Ele continua usando seu último golpe, derrotando dezenas de inimigos, mas então sua armadura informa que seu braço direito está danificado. Liam percebe que sua armadura não pode acompanhar seu último golpe quando mais inimigos chegam para combatê-lo.
Eles o atacam de todos os lados e rapidamente Leon é cercado após perder suas barreiras. Seus tropas começam a recuar também e a Mad calcula que agora tem apenas 1% de chance de vitória. Embora saibam disso, Leon continua lutando com tudo o que tem. Mas isso não é suficiente, e ele logo descobre que está prestes a ser atacado por múltiplos inimigos. Entretanto, aí, reforços chegam e os piratas atrás de ele são destruídos num único ataque. Leon se pergunta quem diabos entrou em batalha agora, e quando as explosões se acalmam, vê a princesa Christina em sua armadura de cavaleiro. Embora ela ainda esteja em recuperação, ela quer reembolsar a dívida que lhe deve, ajudando-o, e todo o seu batalhão elite está com ela. Seu batalhão chega ao campo de batalha logo após ela e Christina ordena a eles destruírem os inimigos. Eles começam a destruir cavaleiros piratas e até navios, e Christina demonstra que por trás de seu belo rosto é uma louca que se excita com a destruição de piratas. Leon é impressionado com suas habilidades, mas também não quer que ninguém chame mais atenção do que ele. Então, ele pega seu soco de foguetes e, em vez de usá-lo, conecta-o à sua armadura e transforma-o em seu novo braço. Uma vez que consegue controlá-lo, ele vê uma parte de um navio espacial e usa seu laser para imediatamente transformá-lo em uma espécie de adaga gigante. Com seu braço mais forte e a grande adaga, Leon lança uma versão mais poderosa do seu último golpe contra os piratas, destruindo suas armaduras de cavaleiros e embarcações. Sua única ataque desfaz a formação pirata e os faz tremer de medo, e a Madi calcula que suas chances de vitória aumentaram para 83%. Ela ordena à sua frota focar-se em um lado da frota inimiga. Enquanto isso, Leon descarta seu braço único Mega. Ele invoca outra adaga e avança em direção ao navio principal de Gus, determinado a capturá-lo e tornar seu nome famoso na galáxia. Leon continua cortando através dos cavaleiros piratas facilmente, dizendo que é fácil ganhar um pouco de dinheiro recolhendo suas recompensas. A cavaleira Christina se torna um simples apaixonado por ele e promete adorá-lo com todo o corpo e alma. No entanto, assim que alguns cavaleiros piratas atacam-na, seu caráter inverte-se completamente e ela se torna uma bichona maníaca sangrenta. Leon nem mesmo liga pra ela por causa de seus elogios, pois quer triturar os piratas e obter vingança contra aqueles que o transformaram em um miserável anteriormente. Justamente naquele momento, a Madi alerta-o sobre uma nova onda de cavaleiros piratas se aproximando de cima, e Leon voa rapidamente em sua direção. Os piratas atiram mísseis nele, mas Leon ativa a barreira que aprendeu durante os treinos de Yasu e bloqueia tudo. Enquanto continua a destruir a frota inimiga, os oficiais militares sob ele se inspiram. Pensam que se Leon não nascesse nobre, seria apenas um adolescente comum agora. Nasceu numa família nobre pobre e endividada no meio do nada, abandonado pelos pais, mas lutou por tudo e melhorou as coisas. Os soldados pensam que foram colocados longe do exército imperial por causa de sua oposição à corrupção lá, mas acabou sendo uma bênção oculta, pois agora podem lutar sob um líder tão capaz. Eles ficam emocionados porque nunca viram um nobre arriscar sua vida no fronte para proteger seu povo, em vez de esconder-se em segurança. Enquanto isso, Leon se aproxima do navio principal dos piratas. Mas como ele tenta atacá-lo, os navios de apoio ativam suas barreiras e bloqueiam seus ataques. Ele não pode sequer teletransportar do outro lado da barreira porque os Zul estão usando um dispositivo de interferência. Leon está frustrado com isso, mas a Mag decide ajudá-lo. Ela ordena que toda a frota avance em plena velocidade e concentre sua força de fogo nas barreiras para destruí-las. Os oficiais militares repassam sua ordem a todos os navios, e assim que estão na distância adequada, todos os navios disparam contra as barreiras à frente de Leon. As escudos se quebram, e antes que possam ser reativados, o navio cabeça dispara outra salva de raios energéticos, destruindo as embarcações inimigas das barreiras. Isso cria uma brecha nos escudos, e Leon rapidamente avança para aproveitar essa oportunidade. O capitão dos piratas, Goes, ordena que seus homens defendam as barreiras, mas os soldados de Leon e Christina também se juntam ao combate. Quando os piratas conseguem reparar os escudos, Leon já passou por eles e começa a destruir os piratas desta vez. Goes fica surpreso ao ver alguém dominando suas tropas usando um velho cavaleiro mecânico, mas fica furioso ao descobrir que o mesmo cavaleiro mecânico estava envolvido no saque de seu planeta tesouro. Naquele momento, seu assistente informa que as outras forças de Leon também estão se aproximando deles, e seus cavaleiros mecânicos estão lutando contra eles agora. Ele pergunta o que fazer, e Goes diz que não vale a pena arriscar a vida por orgulho, embora ele não queira que o mundo subestime-o. Ele ordena que seu assistente evacue imediatamente a região, e instrui-o a avisar apenas os altos oficiais da frota, deixando os outros aqui como distratores. Goes então ordena a todos seus navios que ataquem os cavaleiros inimigos sem se preocuparem com balas soltas. Ele diz que devem eliminar os inimigos mesmo se isso significar atingir seus próprios aliados. No entanto, Leon evita todos os ataques e se dirige para a principal embarcação pirata. Goes ordena que seu assistente os transporte imediatamente, mas antes que ele possa fazer isso, Leon já alcançou seu navio. Leon convoca seu plasma cano e destrói o navio, e Goes decide usar as cápsulas de emergência. No entanto, enquanto corre para as cápsulas de emergência, o teto queimado cai sobre ele.
Liam atira em qualquer um que tente escapar também, determinado a mostrar aos piratas quem eles incomodaram. Então, seus soldados chegam para apoiá-lo, e Liam diz que entrarão no navio para concluir a missão e capturar o líder. O capitão diz que é arriscado porque os piratas podem explodir seu próprio navio, mas Liam pensa que é improvável. Para garantir que eles não possam fazer isso, ele dispara uma série de punhos de foguetes no ar e controla-os para cortar as principais linhas do navio, tornando-o completamente inútil. Com isso, ele sai do Mekhanite e leva seus soldados para dentro da flagship dos piratas. Ao explorar o navio, Liam nota alguns piratas escondidos atrás de uma porta e seus soldados imediatamente disparam na direção dela. Eles conseguiram derrotar os piratas que estavam usando trajes de combate especializados que não são detectados pelos sensores. E Liam está feliz em ouvir isso porque significa que Ghost tem muito dinheiro e esse dinheiro será dele em breve. Ele continua sua jornada pelo navio, mas então seu grupo encontra uma equipe de mercenários inimigos. O líder da equipe inimiga diz que eles serviram nobres antes e não conseguirão resistir a eles. Liam caminha casualmente até eles, e então os soldados inimigos são cortados abertamente sem ninguém ver Liam tirar sua espada. Seus soldados o seguem em admiração e eles rapidamente vencem todos os inimigos no caminho para o centro de controle. Eles derrubam todos os principais oficiais lá, mas o assistente de Ghost se rende, dizendo que apenas estava sendo usado por Ghost. Ele diz a Liam que pode levá-lo ao quarto do tesouro mesmo que não consiga abrir o cadeado, esperando que isso seja suficiente para negociar sua vida. Liam fica interessado agora e diz para seus soldados não matar o assistente, que tenta lhe dar um beijo e mudar de lado. Ele diz que quer servir sob um nobre grande como Liam agora, mas no próximo momento sua cabeça rola no chão. Ao mesmo tempo, o guia assiste a tudo de longe, e ele fica chocado porque nunca pensou que Liam tinha chances contra os piratas. Ele se preocupa com a gratidão que Liam sentirá por ele se ganhar esta batalha, e isso certamente o matará. Para evitar isso, o guia decide quebrar suas regras e interferir diretamente nos assuntos do mundo, dando uma habilidade especial a Ghost para que ele possa virar a mesa. Enquanto isso, Ghost está em fuga e assustado com Liam. Ele sabe que não faz sentido render-se, e mesmo agonizando não quer dar seu tesouro em troca de sua vida. De repente, o poder do guia o encontra e o engole profundamente antes que ele tenha tempo de processar o que está acontecendo. O guia aparece atrás dele, dizendo que é sua última chance de vingar-se de Liam e sobreviver, e Ghost aceita com prazer. Ele sente poder e coragem aumentando dentro dele, e então, de repente, transforma-se em o guia está feliz em ver isso, e está certo de que Liam não conseguirá sequer rasgar a pele de Ghost nesta forma. No entanto, ele está cansado após compartilhar seu poder com o Capitão Pirata, então decide descansar e chama uma porta para seu plano dimensional. Ao entrar na porta, uma bola de luz flutua sem ser notada e assume a forma de um cachorro de ouro. Enquanto isso, Liam e seus soldados continuam atirando nos piratas, mas ele para porque notou o cachorro de ouro antes que ele desaparecesse. Os soldados dizem que não há seres vivos perto deles, e Liam é lembrado de seu cachorro de estimação de sua vida passada, que era um dos poucos amigos que nunca o traíram. Com um sentimento amargo de nostalgia em sua mente, ele decide seguir o caminho onde viu o cachorro. Ele encontra um cubo de ouro derramado por Ghost lá e imediatamente decide adicioná-lo ao tesouro. Ao discursar para seus homens sobre por que o ouro é o melhor, ele novamente vê o cachorro de ouro fugindo, e instintivamente ele o segue. Ele logo chega a um beco sem saída, mas seu instinto diz que algo está errado. Ele ordena que seus homens atirem na parede e ela cede revelando uma sala oculta cheia de antiguidades. Enquanto os soldados ficam felizes porque as antiguidades parecem felizes, Liam acredita que elas serão principalmente falsas. No entanto, uma espada chama sua atenção, e após algumas investidas de treino, ele decide usá-la. Naquele momento, recebe uma mensagem de emergência de seus soldados, dizendo que encontraram um monstro sobrenatural mais resistente que o Superman de James Gunn. Ghost continua batendo nos soldados enquanto suporta tiros e até lançadores de granadas, e diz para eles trazerem Liam para ele para que possa terminar com ele pessoalmente. Os soldados dizem para Liam se afastar do navio imediatamente, mas Ghost decide torturá-los até que eles levem ele ao garoto. No entanto, Liam chega lá justamente e ataca Ghost por trás. Seus ataques não têm efeito algum no Capitão Pirata transformado, e até mesmo Liam reconhece que Ghost é mais difícil do que ele às 6 da manhã. No entanto, quando puxa a espada que acabou de pegar do tesouro, Liam consegue cortar a mão de Ghost em um único golpe limpo. Ghost o chama de ladrão por ter tomado sua espada, mas Liam diz que tudo agora pertence a ele. Ele decide vingar seus soldados mortos e corta o segundo braço de Ghost também. No entanto, usando o poder do guia, Ghost imediatamente regenera seus braços em tentáculos. Ele ataca Liam com eles, mas eles são cortados facilmente também. E Liam realmente fica impressionado com sua nova espada. Enquanto seus soldados se aglomeram ao redor dele para protegê-lo, Ghost percebe que ele é seu principal inimigo, e novamente regenera seu braço para atacá-lo. Isso não é suficiente para chegar a Liam, que evita o ataque e mutila novamente Ghost. O Capitão Pirata não pode acreditar no que vê, e finalmente fica assustado. Ele implora a Liam que o perdoe, prometendo dar-lhe todo o seu tesouro. Mas Liam responde friamente que não fará isso.
Ele avança dizendo que já possui todo o seu tesouro e a única coisa que pode fazer agora é se tornar sua conquista. Liam declara que entregará ele ao exército imperial para receber a recompensa. E Gus entra em pânico. Ele promete dar a Liam seu tesouro oculto que vale mais do que sua recompensa. E Liam diz que ele deve dizer a mesma coisa para o exército imperial, porque eles estarão mais motivados para interrogá-lo. Gus zomba disso e lança um último ataque desesperado. Mas novamente Liam não tem problema em invadi-lo, e então corta sua perna para deixá-lo imóvel no chão. Gus urina nos calções e implora pela vida, mas Liam planeja entregar ele vivo. No entanto, seu capitão militar diz que pegar Gus vivo será arriscado porque ele já matou muitos de seus homens. Liam diz que receberá uma maior recompensa se capturar o capitão pirata vivo, mas o capitão informa que para criminosos violentos como Gus, a recompensa é a mesma mesmo se forem mortos em... Bom, isso é boa notícia para Liam, que decide terminar a vida de Gus. Liam retorna rapidamente ao seu navio, ainda insatisfeito porque esperava uma luta mais intensa. Ele deixa o resto para o general e então decide celebrar sua vitória com a Maggie. Logo depois disso, Liam chama o comerciante Thomas para aprender sobre o valor do tesouro que recebeu de Gus e sua frota. Thomas dá a ele uma estimativa, e Liam fica impressionado com a quantidade que receberá. A Maggie diz que eles poderão pagar uma grande parte da dívida com esse montante, e Liam fica pasmo, perguntando como a dívida em seu território é maior que a dívida estudantil combinada nos Estados Unidos. Thomas então diz que o desenvolvedor dos dispositivos médicos avançados que usou para tratar as garotas presas pelos piratas está pedindo os dados clínicos para melhorar o dispositivo. Liam diz que é sorte porque a pessoa que pode dar a melhor resposta está aqui. Então Christina chega lá e se prostra diante de Liam. Ela informa que completou seu tratamento e foi dispensada do hospital. Ela começa a falar dizendo que não só o libertou do inferno, mas também permitiu que vivesse como uma pessoa digna novamente. Mas Liam não está interessado nessa baboseira. Em vez disso, ele pede para ela contar para ele e o comerciante sobre os resultados do tratamento. Christina concorda imediatamente e começa a se despir, dizendo a Liam para olhar seu corpo que foi restaurado completamente à sua glória normal. Liam não está interessado e diz para ela mostrar isso para Thomas em vez disso. E até mesmo o velho comerciante não está interessado nela e diz que ela deveria mostrar isso ao desenvolvedor do dispositivo. Então, Nias entra no Salão do Trono para vender mais navios de guerra a Liam. E ao ver Christina em seus calcinhas, começa a se preocupar que alguém mais esteja tentando seduzir Liam antes dela. Ela imediatamente corre à frente, tirando suas roupas e se agarra a Liam, dizendo que conhece seus gostos melhor do que ninguém. Ele apenas diz para ela ir embora e Christina imediatamente puxa sua espada e aponta-a para Nia, dizendo que ela deve ouvir Liam se valer de sua vida. Enquanto as duas meninas discutem, Liam ouve uma voz estranha chamando-o e não quer lidar com outra pessoa já. Ele ainda olha adiante para ver que Ulija, a rival de Nias da terceira fábrica de armas, veio vê-lo. Ela foi a que vendeu os cavaleiros mecânicos avançados que Christina e sua gangue usaram, e está aqui para vender mais mechas a Liam se ele gostou do desempenho. Nias chama a morena de caçadora de ouro por vir a uma região tão remota para fazer vendas, e Liam chama-a de hipócrita mentirosa. E Ulija nem dá atenção para ela e mostra a Liam algumas embarcações de guerra de 2.000 metros que são bastante populares entre os nobres. Ele fica imediatamente interessado nelas e diz a Maggie que eles devem comprar uma. Mas ela diz que ele precisa de permissão da família real para comprar uma embarcação tão grande. Nias diz que ele pode comprar embarcações menores de sua fábrica, mas então Christina diz para ela se afastar. No mesmo momento, Brian chega lá e ele fica emocionado ao ver Liam cercado por mulheres reais. Liam diz para ele parar de enrolar e dizer o que está lá para fazer. Brian imediatamente diz que, graças ao seu feito de derrotar a tripulação de piratas de Gog, foi premiado com uma medalha de honra pela família real, e foi chamado à capital imperial para isso. Liam visita rapidamente o palácio na capital, e um servo o pede para esperar no quarto de hóspedes porque algumas pessoas querem conhecê-lo. Liam, curioso sobre quem quer conhecê-lo aqui, mas quando seus pais chegam para vê-lo, ele nem reconhece eles. Seu pai continua tentando fazer como se fosse normal para Liam lembrar seu rosto quando ele abandonou-o há 40 anos. E só depois que a Maggie menciona que o homem em frente a ele é seu pai, Liam começa a lembrar dele. A Maggie também menciona que sua mãe e seus avós também estão aqui, e ele fica surpreso porque parecem muito jovens. Ele começa a criticá-los por nunca terem feito seu trabalho como pais, e terem vindo a ele assim que ele se tornou famoso e bem-sucedido. Sua mãe ri disso e então aponta para Maggie, dizendo que ainda parece ter o boneco que lhe deram quando era criança. Liam não gosta do tom dela, e então diz para ela que não é legal trazer um boneco para o Palácio Real. Mesmo seus avós dizem que estão decepcionados que ele está carregando um boneco, mesmo sendo um homem adulto. Eles dizem para ele jogá-lo fora, e a Maggie decide esperar em outra sala. No entanto, Liam ordena que ela permaneça com ele. Ele se vira para a janela e friamente pergunta aos pais o que eles querem. Eles dizem que ouviram que ele está ganhando muito dinheiro recentemente, então querem que ele compartilhe com eles. Eles dizem para ele aumentar seu subsídio para que possam viver uma vida luxuosa apropriada para nobres. E então começam a lamber o cu de Liam para que ele concorde com suas demandas. No entanto, Liam apenas pede para Maggie mostrar seus convidados para a saída, e seus pais saem chamando-o de filho ingrato.
Eles dizem que ele tem que dar mais dinheiro porque já trouxeram algumas coisas caras. E então Liam, irritado, puxa sua espada. Ele aponta-a para seu pai, dizendo que tanto o território quanto o dinheiro pertencem apenas a ele, e ele não compartilhará com ninguém. Ele diz para eles irem embora, e eles saem reclamando que Liam não foi criado direito. Após eles saírem, Liam pergunta a Maggie se ele tem que pagar as dívidas dos pais, e ela diz que ele não está legalmente obrigado a fazer isso, mas os coletores de dívidas eventualmente virão a ele. Ela sugere que ele aumente seu subsídio, mas coloque a condição de que não terá mais nada a ver com eles no futuro, porque eles podem criar confusão caso contrário, o que não seria bom para sua reputação. Liam decide pagar parte de suas dívidas para evitar qualquer situação feia, e diz a Maddie que ela é sua única família. Enquanto isso, o guia tem estado observando tudo isso, e decide usar a família de Liam para machucá-lo desta vez. Por outro lado, os pais de Liam recebem uma mensagem de que ele aumentará seu subsídio, mas então eles terão nada a ver com ele. Os avós começam a acusá-los de não terem criado bem seu filho, e o pai de Liam diz que eles também não o criaram bem. Enquanto eles brigam, o guia usa seu poder neles de repente, esperando roubar tudo de Liam. Sob sua influência, eles param de brigar e decidem aplicar para mudar o chefe da família Banfield imediatamente. Eles dizem que uma vez que tenham o território e o dinheiro em seu nome, criarão outro herdeiro para substituir Liam, que será assassinado porque já não é útil para eles. O guia está confiante de que este método funcionará, mas ele não sabe que o cachorro de ouro que guiou Liam ao sucesso antes ainda está trabalhando, e ele aprendeu sobre o plano. Desta vez, ele leva a Maggie à sala, e quando ela se aproxima da porta, ela encontra que os pais e avós de Liam estão dentro. Ela escuta sua conversa e descobre que eles planejam tirá-lo do cargo de chefe da família, usando a desculpa de que ele mantém um robô AI ao seu lado. 1 ou 2 dias depois, Liam é premiado com a medalha de honra em uma cerimônia elaborada, mas a Maddie assiste-a de seu quarto. Logo depois disso, os pais de Liam vão ao primeiro-ministro para reclamar porque sua solicitação oficial para mudar o chefe da família foi negada. O primeiro-ministro diz que não há necessidade de tirar Liam de seu cargo porque ele fez um bom trabalho governando seu território durante os últimos 40 anos, e não havia problemas técnicos com sua sucessão também. O pai de Liam reclama que ele não é digno de ser um nobre porque trouxe um robô AI para a capital. No entanto, o ministro vê nenhum problema com isso. Ele diz que Liam é um nobre excepcional devido a seus feitos, e não é crime manter um robô AI ao seu lado. O pai de Liam tenta ameaçar como último recurso, mas o ministro claramente diz que Liam é um ativo para o Império que mostrou grande potencial. Ele desenvolveu seu território e pagou suas taxas, diferente de seus pais e avós que eram apenas bodes preguiçosos. O ministro então diz ao pai de Liam que ele não deve sequer pensar em tentar prejudicar seu filho, porque a família real tem grandes esperanças nele e se algo acontecer com ele, será tratado rigorosamente. O ministro despede-os com uma ameaça, ainda incapaz de entender como um homem talentoso como Liam poderia nascer de DNA tão incompetente. Uma vez que eles saem, o ministro chama a Maggie, perguntando se ela está satisfeita com como as coisas aconteceram. Ela agradece ao ministro por ouvir sua solicitação, e o ministro diz que não foi um grande problema, especialmente considerando o fato de que ela ofereceu pagar todas as suas dívidas pendentes com o tesouro dos piratas que recentemente capturaram. A Maggie também pede permissão para comprar uma embarcação de 2.000 metros, e o ministro não tem problema em fazer isso. Ele então reclama que os robôs são realmente estúpidos, porque a Maggie veio a ele com essa oferta, mesmo que ela deva saber que Liam é realmente um ativo valioso para a família imperial e eles não removeriam ele de seu cargo de qualquer maneira. A Maggie agradece de qualquer maneira e então retorna ao alojamento para cuidar de Liam, que tem estado ocupado em festas recentemente. Embora ele não tenha realmente conseguido se divertir muito, ainda está animado porque elas eram novas e interessantes de formas que ele não podia imaginar. A Maggie está feliz em ouvir isso, e ela diz a Liam que ele vai completar 50 anos e se tornar oficialmente adulto em breve. Ela diz que serviu por 40 anos, mas agora é hora de eles se separarem. Liam pensa que ela está apenas pedindo um descanso e ele imediatamente aprova, mas a Maggie diz a ele que ela apenas quer que ele pare de mantê-la ao seu lado. Liam fica surpreso com essa sugestão e a Maggie diz que sua reputação será danificada se ele continuar com um robô AI ao seu lado, e ele está melhor mantendo uma mulher humana ao seu lado. Liam diz pra ela parar de brincar, mas ela diz a ele que não está brincando. Ela lembra a ele que ele lhe deu 3 regras quando a fez sua serva. A primeira regra era que ela não deveria causar dano intencionalmente ou ignorar qualquer coisa que pudesse causar dano a ele. E a Maggie pensa que agora sua presença se tornou uma fraqueza de Liam, que seus inimigos podem explorar. Liam recusa-se a aceitar sua lógica, e ordena que ela permaneça com ele porque, de acordo com a segunda regra, ela tem que ouvir tudo o que ele diz. A Maggie lembra a ele que a segunda regra é automaticamente cancelada se violar a primeira regra.
Agradece Liam por tudo, mas insiste que não pode mais colocá-lo em perigo. Ele não aguenta e lembra que a terceira lei a obriga a se proteger quando isso não viola as duas primeiras. A Maddie diz que está completamente segura, mas Liam pergunta se ela está protegendo seus sentimentos no momento. Ele a obriga a falar a verdade e a Maddie começa a chorar, contando que quando estava pensando em deixá-lo, seu processador esquenta demais e ela não conseguia pensar direito. Agora Liam está convencido de que ela não quer deixá-lo, e ele declara que se ela o deixar, ele ficará bêbado o tempo todo, desperdiçando dinheiro e contatos, fazendo sua área ficar pobre novamente. Ele diz que parará de treinar e ficará tão fraco que qualquer um poderá matá-lo. Então pergunta se ela quer colocá-lo em perigo ao deixá-lo. A Maddie responde que não pode porque viola a primeira regra, e Liam diz que isso significa que ela não pode deixá-lo. Então ele a abraça de repente, dizendo que ela não deve abandoná-lo de todo jeito, e a Maddie promete ficar ao seu lado o máximo que conseguir. Se gostou desse vídeo, por favor, considere se inscrever e assistir o próximo vídeo na tela.